Bem, pessoal, vamos começar. O pessoal está começando a entrar aqui, já temos quase 50 pessoas participando. Então, deixa eu fazer aqui, antes de começar a fazer a apresentação de todos, né? Eu queria primeiro fazer uma ressalva inicial, que a gente sempre faz pela Lumine, que a Lumine é uma associação que não se envolve em questões religiosas ou político-partidárias, faz parte do nosso estatuto, então a gente pede que comentários ou perguntas de caráter político não sejam realizadas ao longo do evento, tá? A gente agradeceria se isso fosse respeitado. O Zé Pontes também chegou aí. Vamos lá. Eu queria apresentar, então, agora, primeiramente, agradecer aos participantes, todos que estão participando, e também agradecer aqui a 5 casas de negócios pela parceria, né, acreditando aqui no valor da Lumine e no patrocínio. A 5 casas de negócios, ela é uma empresa especializada em empresas de middle market, empresas familiares, em larga experiência em gestão interina e com o objetivo sempre de promover turnaround, profissionalização, estratégia de sucessão, entre outras ações de reestruturação. Né? 5 casas de negócio também realiza operações de M&A, estruturação para o mercado de crédito, também tem outras atividades na área financeira. Então, vamos começar agora. O tema de hoje é como evoluiu o vírus, né, o Covid, nos últimos 10 dias. A gente teve, há 10 dias atrás, uma outra live, foi muito interessante. Como está a situação atualmente nos hospitais e o que se pode esperar para as próximas semanas. Tá? Então, eu vou fazer agora aqui uma apresentação para os nossos palestrantes, tá? E depois passar para eles se apresentarem. Ou seja, hoje a gente conta aqui com o Dr. Armando Porto Carreiro, vou fazer em ordem de idade, né? O Dr. Armando Porto Carreiro se formou em 1981, ele é cirurgião geral, trabalha hoje no Hospital Universitário da UF, Niterói, e é chefe da área de cirurgia no America's Medical City, que é composto pelos hospitais samaritanos e Vitória, que fica ali localizado na Barra, e também está trabalhando direto no CTI de Covid. Tá? Dr. Carlos Eduardo Rodrigues Santos, Cadu, formado em 87, é cirurgião oncológico, doutor em oncologia e trabalha no INCA. Dr. Marcelo Cursino, formado na turma de 1995, é anestesiologista, trabalha no Hospital Federal de Bom Sucesso e é responsável pela equipe de resposta rápida do hospital, que envolve as demandas principalmente de intubação. Dr. João Fontes, na turma de 1999, ele é cardiologista, epidemiologista e trabalha no Hospital Montefiore Medical Center, em Nova York, e vai passar para a gente aqui um pouco de experiência que ele tem, tratando também essa luta lá no olho do furacão. O Daniel Cinco Camargo, né, formado na turma de 96, ele não é médico, mas ele é CEO do Grupo Camargo de Hospitais, que conta com hospitais da Casa de Saúde Nossa Senhora do Carmo, está localizado em Campo Grande, e o Hospital Vital no Engenho de Novo. Né? Então, a gente tem aqui um grupo bem heterogêneo, com diversos anos de formatura, e também trabalhando em diversos hospitais, para dar para a gente um pouco da visão do que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro, e também uma perspectiva lá de Nova York. Eu gostaria que cada um se apresentasse, eu pediria que fosse na ordem com aquele que tem mais juventude acumulada para o mais novo. Então, doutor Armando, se pudesse se apresentar, falar um pouco mais do senhor, a gente agradece. Bom, boa tarde. Anjinho, obrigado pelo convite. Aluno, obrigado pelo convite. Sejam todos bem-vindos. Como o Anjinho falou aí, eu sou mais experiência acumulada da turma aqui. Terminei o São Bento em 81 e fiz medicina na UF, fiz internato, residência lá, mestrado lá também. Trabalhei muito tempo em hospital público, trabalhei no Hospital Universitário Antônio Pedro mais de 30 anos. Eu estou da Polícia Militar também, bastante tempo, já me aposentei. E hoje em dia eu estou coordenando lá a cirurgia do Complexo América na Barra e trabalhando diretamente no CTI, que só atende a pacientes vítimas do coronavírus. Então, acho que essa live vai ser muito interessante, a gente vai trocar muita coisa aqui, muita experiência, muita vivência e muita esperança. Espero que a gente acabe trocando esperança no final, um pouquinho, que diz que a gente está precisando. Obrigado, Mano. Cadu. Bom, boa noite a todos. Queria agradecer ao Anjinho pelo convite, ao Dudu pelo esforço de organizar tudo isso aí, parabenizar pelo esforço da Lumine, que é uma coisa espetacular, uma ideia simples que une todos nós que temos
um pilar em comum muito forte. Então, eu sou médico, eu formei pela UERJ em 93, fiz cirurgia geral na Santa Casa, depois fiz oncologia, cirurgia oncológica no INCA. Depois eu saí, fui para os Estados Unidos, fiz um mini fellow no Mass General, depois fui para a Universidade de Paris, onde fiquei 1 ano fazendo cirurgia de fígado e cirurgia videolaparoscópica. Voltei, fiz mestrado em cirurgia geral pelo Fundão, depois fiz doutorado em oncologia pelo INCA, fui o primeiro cirurgião a conseguir o doutorado pelo INCA em oncologia, e depois disso fiz um MBA em gestão empresarial. Eu trabalho no INCA como cirurgião e no meu consultório, né? Mas o meu principal ponto é realmente ser membro da Lumine aí, ter esse laço com vocês todos aí. E a gente está penando com... Não sou especialista nisso, mas por motivos da vida, né? A gente acaba conversando sobre isso aí, até porque é um assunto muito monotemático ultimamente, e que não tem, mesmo a gente como cirurgião de plantão, não tem muito como escapar. Então, é muito importante trocar essa ideia com vocês para benefício mútuo e, se Deus quiser, uma notícia boa no fim do túnel, que nem o Armando falou. Obrigado, Cadu. O próximo é o Cursino. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Anjinho. Obrigado, na verdade, não só pelo convite, mas pelo trabalho sensacional que tem feito, tudo quanto é canto, onipresente, tudo relacionado à Lumine e aos ex-alunos de São Bento, né? Agregando e só trazendo essa união, e que, inclusive, agora, no meio dessa crise, tem ajudado a gente, a mim, ao Hospital de Bom Sucesso, indireta e diretamente. Eu sou da turma de 95, sou médico, sou formado no Fundão, fiz anestesia depois também no Fundão, e estou em Bom Sucesso desde 2006. O nosso serviço, pouco antes da crise, no meio da crise, né, em fevereiro, março, quando estava a história toda do hospital ser referência, não ser referência, eu acabei assumindo a chefia do serviço de anestesia, caindo de paraquedas no meio do caos, e estou aí há 1 mês e meio na batalha, respirando o Covid, vivendo isso de 8 da manhã à meia-noite, 1 da manhã, enfim, ou diretamente no hospital ou indiretamente em casa, resolvendo coisas, resolvendo pendência, correndo atrás do que tem que ser feito. E basicamente o que a gente tem feito lá, o hospital, há cerca de 1 mês e meio, recebeu a notícia, a gente recebeu a notícia que ia ser referência dos hospitais federais do Rio para atender Covid, e inicialmente com a previsão de disponibilizar 170 leitos, e até agora, por uma questão de, basicamente, falta de RH e EPI, entre outras coisas, não foi muito além de algo entre 20 e 30 leitos que foram liberados na plataforma, né, para o Rio de Janeiro. E a gente, em cima disso, a gente está tentando organizar e se organizar para o que está acontecendo e para o que vem a acontecer, né, pela frente aí. E é isso. Obrigado, Cursino. João, poderia se apresentar, por favor? Opa, obrigado aí de novo pelo convite, Anjinho, Dudu, pessoal da Luminar, e pô, um prazer dividir esse fórum aí, né, com essa galera aí beneditina, super bem formada e que super bem sucedida no Rio de Janeiro. Eu sou ex-aluno de São Bento, obviamente, me formei pela FRJ em 2005, vim para Boston, onde eu passei 8 anos, fiz internal medicine, heart failure, cardiologia. Depois eu fiz o mestrado em saúde pública na Harvard e epidemiologia, um postdoc no Framingham Heart Study, né? E estou agora em Nova York faz 5 anos, como professor assistente da Einstein e como médico staff da cardiologia, passei um tempo como interim director do laboratório de eco. E acho que minha contribuição aqui pode ser mais ou menos usando 3 bonés diferentes, como a gente usa a expressão aqui na americana. A parte clínica, que eu vejo uma série de doentes no laboratório de eco, enfermaria, CTI. A parte de epidemiologia, pelo fato de eu, enfim, estar envolvido diretamente com pesquisa relacionada à Covid, estar revendo papers para uma série de jornais, que está vindo coisa todo dia, e a parte do meu background de saúde pública. Então, enfim, no que eu puder contribuir aí para poder ajudar o pessoal que é mais leigo, ou até dentro da área de saúde, estou bem feliz de ajudar. Tá bom, queridos? Um abraço. Obrigado, João. 5. Daniel, 5.
Tá contigo. Bom, sou Daniel Camargo, sou formado na turma de 96, todo mundo me conhece como 5, né? Eu sou de formação advogado, formado na UERJ, mas migrei minha carreira, depois de ser diretor jurídico de uma multinacional espanhola por muito tempo, eu migrei a minha carreira para uma boutique de investimentos aqui no Rio de Janeiro e me especializei muito em gestão interina de empresas, né? No meio dessas experiências de gestão interina, eu recebi um convite há 3 anos atrás para ser CEO do Grupo Carmo, levar esse grupo à profissionalização, né, em todas as áreas. Me acostumei a lidar nesse tempo com diferentes técnicos, né, de diferentes áreas, das mais diversas áreas, e fazer, na verdade, o time rodar de uma maneira de uma gestão profissional, mas sempre respeitando o embasamento e o posicionamento técnico de profissionais como vocês que estão aqui na live comigo hoje, né? Vou tentar aqui, durante essa conversa, com tanta fera no time aí que o Anjinho montou, dar uma visão um pouco mais florestal do tema, para mostrar o que a gente tem feito do ponto de vista das organizações para amparar essa loucura que vem sendo uma gestão quase que de guerrilha do dia a dia, né? Se, por um lado, o que a gente, como gestor da parte de cima da cadeia, gosta de olhar há 3 anos para frente, 4 anos para frente, aqui a gente está aprendendo que cada dia é um dia, que o dia de amanhã, na verdade, já não é do dia anterior, e que a gente precisa dar, como organização, todo o apoio que a assistência precisa, e tem sido muito difícil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, pelo tema da mão de obra, aí, como o Cursino falou, dos EPIs, que a gente vai poder desenvolver ao longo dessa conversa. Também fui diretor da Lumini e fico muito feliz de saber que a gente passou por um grupo que está fazendo um trabalho melhor do que a gente pôde fazer, não tenho a menor dúvida disso, e sei que isso vai caminhar para um lugar muito legal. Obrigado aí e boa noite. Obrigado, Daniel. Bem, pessoal, antes de começar com as perguntas, eu queria só fazer um parênteses aqui. Eu estou aqui só como moderador, ou seja, tem um trabalho de uma diretoria por trás aqui da Lumini, de outras pessoas que não são da diretoria, mas que participam e ajudam para que a gente possa fazer esses projetos, em vários projetos de filantropia, a gente tem empreendedorismo, então, assim, é um grupo muito grande, eu estou aqui só representando esse grupo nesse momento. Tá? Então, vamos passar para a primeira pergunta aqui, que é basicamente o tema na nossa live, que a gente fez há 10 dias atrás. Eu gostaria de saber, por parte de vocês, como é que tem sido a evolução nos últimos 10 dias, e que estava, a princípio, com um sinal amarelo, eu diria, na última live que a gente fez. Como é que está agora? Ou seja, como é que está a situação dos hospitais, questões de leitos, EPIs, equipamentos? Já fizeram uma pergunta aqui com relação aos medicamentos que estão sendo utilizados, e aí o João tocar na questão do Remdesivir, como é que está sendo lá nos Estados Unidos hoje, enfim. Eu queria que vocês, cada um aqui, desse um pouco, abordasse essa questão aqui. Fica com vocês, quem quer começar? Vamos lá, então. Vou começar só dessa vez, então, Anjinho. Vai lá, Carol. O que acontece? Eu acho que a gente perdeu uma oportunidade por um tempo, entendeu? A gente talvez tivesse que começar um pouquinho mais cedo em se preocupar em armazenar EPI, armazenar equipamento. Eu sei que a disputa, a competição, por tudo isso era muito grande, né? Agora, você tem uma noção, um médico dentro de um CTI, com um paciente Covid hoje, ele usa por dia, você tem uma noção assim rápida, cerca de 15 a 20 capotes. Cada vez que você entra no leito do doente, você coloca um capote. Você fica paramentado, e quando você vai entrar lá, você coloca mais um capote do seu capote. Então, quer dizer, você se paramenta, pelo menos no hospital, com luva, capote, tudo como se fosse uma segunda pele, até que você não tira nunca, não sei como é em Nova York, e quando você vai entrar no leito do doente, você põe outra luva, outro capote, né? E ainda põe o face shield para entrar. Né? Então, algumas coisas me preocupam. Primeiro, um consumo estúpido de EPI. Né? A gente tem que ter muito para repor. Segundo, acho que a gente começou um pouquinho tarde em armazenar isso nas nossas instituições, nas instituições públicas em especial. E terceiro, a quantidade de lixo que isso está gerando. Entendeu? É uma coisa assim do outro mundo. Eu não sei. Lá no hospital, o seu hospital privado, ele está bem de EPI por enquanto ainda. Mas a gente sabe que nos hospitais públicos aí as coisas estão
estão com alguma dificuldade. O Cursino podia falar um pouquinho melhor sobre isso. Em relação... Desculpa. Fala. Não, pode seguir você mesmo. Não, em relação à EPI, né? O que a gente está vivendo? Na verdade, é um dia após o outro, né? O que eu costumo dizer é que a gente tem dia que a gente consegue matar um leão, tem dia que a sensação é que 5 leões vieram e devoraram a gente. Quando tudo começou há um mês atrás, mais ou menos, a gente recebeu a primeira leva e os protocolos começando a ser definidos no hospital. E, por exemplo, eu sou responsável pela equipe do time de resposta rápida, que é o pessoal que intuba. Então, é um pessoal que, em termos... você pega o paciente COVID, você tem várias formas de se infectar, né? E em várias gravidades diferentes. Aquilo que é considerado como mais perigoso para o profissional de saúde, digamos assim, são os pacientes que, no momento, que estão gerando aerosol, né? Então, tem algumas situações específicas em que você está gerando aerosol. Então, dentro, como o Armando falou, dentro de um CTI, normalmente tem paciente entubado, o paciente vai ser aspirado, e cada vez que vai ser aspirado é uma situação que gera aerosol. O fato de ele estar entubado, o aerosol está 3 horas, pelo menos, no ar ali, circulando. Então, a cada procedimento disso tem aerosol. Então, é um ambiente que tem que fazer uma troca muito rápida, diferente de um paciente de enfermaria, por exemplo. Menos frequente a troca. Então, no início, a gente, no time de resposta rápida, tinha a proposta, por exemplo, de cada vez que fosse entrar para um procedimento de uma intubação, usar uma máscara N95, um capote, a luva, o óculos e o face shield. Isso durou 2 dias. Com 2 dias, isso já caiu. Já passou a ser a máscara N95. A gente talvez tenha durado uns 3, 4 dias, a proposta, né? Depois, a máscara N95 já vai passar a durar o plantão de 12 horas. Então, a gente ficaria com uma máscara durante um plantão de 12 horas. E isso durou 2, 3 dias. Eles viram que isso ia acabar muito rápido. Conforme ele falou, um paciente tem uma estimativa da OMS de gastar em torno de algo entre 15 e 20 conjuntos de kits por paciente por plantão, né? Incluindo tudo aquilo. Então, atualmente, a recomendação é que a N95 ainda estamos relativamente no lucro, comparado a alguns outros hospitais. A gente recebe 2 máscaras no início na verdade, num dia X do mês, que tem que durar 30 dias. E eles pedem para a gente ir intercalando os plantões com essas máscaras. É como se cada uma fosse durar 15 dias, mas vai intercalando para consumir menos. Em relação a capote, em relação a avental, é um dia após o outro. Tem dia que a gente recebe 300 e voa feito água, no dia seguinte não tem. Existem gramaturas diferentes para procedimentos diferentes. Procedimentos geradores de aerosol é gramatura 50. Para aqueles que não geram, pode usar uma gramatura menor, mas já tem um hospital, inclusive privado, no Rio de Janeiro, que até por recomendação da própria Anvisa já está reduzindo um pouco sendo mais flexível na recomendação. Enfim, é um problema que não tem como escapar. O hospital lá tinha feito uma compra, sei lá, 3 semanas atrás, e na época que veio aquela história dos Estados Unidos terem pego tudo da China, a gente está esperando, até hoje não recebeu, né? Então, grande parte do que está vivendo é por doação, e as compras sendo entregues de uma leva de 6 mil capotes, eu sei que 500 são entregues no intervalo X, não consegue entregar tudo de uma vez, né? Então, é um problema real. Entendi. E isso com 20 leitos. Imagina quando abrir o resto todo, né? Se abrir. Eu vou estar falando em leitos, os outros também colocar, como é que está a questão dos leitos? Ou seja, realmente chegou no limite, já passou do limite? Como é que está a questão dos leitos do hospital? É importante também vocês endereçarem isso, que acho que eu, como leigo, fico escutando o jornal, não sei o que é verdade e o que não é verdade. Como é que está a realidade disso? Anjinho, assim, sobre esse ponto especificamente, para você ter ideia, hoje o Grupo Carmo, né, ele nega 30 a 40 vagas de plano de saúde por dia, né? Então, assim, daqui do ponto de vista mais de números de BI, de administração, a gente está totalmente ocupado. O que você consegue manejar ainda é uma vaga, talvez, ou 2 em algum momento para atender a tua emergência, né? O Hospital de Campo Grande está localizado numa área de densidade demográfica altíssima, em que o doente procura o hospital habitualmente. Então, você tenta preservar de alguma forma 1 ou 2 vagas ali para você poder subir o cara no momento que você precisa subir em CTI. Mas o que a gente está sentindo nos últimos 3, 4 dias
é que não só existe o problema de vagas, a gente vê, porque como a gente recebe as requisições de todas as operadoras do Rio de Janeiro, né? Inclusive de operadoras que não trabalhariam com o hospital em Campo Grande em determinado momento para aquele tipo de paciente, mas você vê já o desespero das pessoas que estão destinando aí essas vagas pelo Rio de Janeiro. Então, assim, do ponto de vista administrativo, eu te garanto que estão assoberbadas as pessoas responsáveis pela distribuição de vaga nos planos de saúde que direcionam os pacientes, tá? Do ponto de vista também da assistência, a gente está vendo aí a gente perder muitos colaboradores todos os dias. Então, não só o número de leitos você não consegue expandir, nem que você consiga ventilador, nem que você consiga alguns equipamentos que você precisa, a mão de obra no Rio, né? O tema nosso sempre da falta de educação formal, conseguir profissionais que consigam operar esses equipamentos com a gravidade que esses pacientes têm, não é simples. No Rio de Janeiro, muito menos no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Então, assim, para resumir, eu acho que a gente está vivendo um momento em que a realidade está entrando para aquele que está precisando ir ao hospital. Você vê a preocupação das pessoas que frequentam a emergência e não ficarem misturadas com aquelas que estão com problemas respiratórios, aqueles que foram procurar por um outro motivo. Ao mesmo tempo, na rua, você ainda vê Campo Grande com filas no calçadão de Campo Grande. Então, eu acho que a gente está em momento de conscientização numa zona limítrofe. O João Daniel, há um mês atrás, quando eu conversei com ele, era o que ele mais se preocupava, né? E num dado momento ele falava assim, cara, não é possível, eu entro no hospital, a realidade é uma, eu saio, parece que o pessoal está vivendo em Shangri-La. Eu acho que a gente está exatamente nesse momento, né? Então, me preocupa muito a próxima semana, as 2 próximas semanas, assim, sendo muito objetivo. E eu não sei, assim, como eu não vou fazer previsão nenhuma, porque isso é igual dólar, né? Hoje em dia, eu brinco, falo, quem prevê está errado. Mas, assim, a tendência que eu te diria que foi um agravamento muito alto nos últimos 3, 4 dias. Não sei se todo mundo concorda com esse cenário, mas é o que a gente está vendo. Então, deixa eu pegar um gancho aí, Cinco. Eu acho que são 2 aspectos diferentes, tá? Eu acho que isso foi uma falha de planejamento global por 2 motivos. Primeiro, as pessoas que estão em lugares de liderança perderam a oportunidade de ver a primary data, que a gente chama, entendeu? Quando os estudos começaram a sair da China, começaram a ter essa coisa, quem tem um pouquinho mais de entendimento de data se preocupou, tá? Então, como é que eu digo que eu me preocupei? Por exemplo, falei com colegas próximos que eram para comprar máscara e tudo mais, isso em janeiro. Não tinha nenhum caso nos Estados Unidos ainda. Então, já havia uma preocupação de pessoas que entendem isso. Então, se você botar 10 mil metros de altitude, você teria que ter se preparado do ponto de vista governamental, do ponto de vista de logística hospitalar e tudo mais. Houve uma falha em todos os lugares. Por exemplo, você entrou em contato comigo mês passado, muito antes disso acontecer. Então, assim, é só o cara ter um pouco de estratégia e gerenciamento que você consegue gerenciar a crise dentro do possível, entendeu? Então, a gente enfrentou esse problema imenso no início em Nova York, que a gente não tinha acesso a nada de PPE, e foram todos os hospitais, Sinai, Cornell, Columbia, Monte, todos os hospitais que são top. Então, houve um esforço nacional aqui para conseguir mobilizar recursos e resolver o problema. Então, foi resolvido, governo federal e estadual, em conjunção com os hospitais. Foi mais ou menos uma reação em nível de cadeia de guerra, e que, felizmente, conseguiu resolver em coisa de 2 semanas. Resolver em aspas, porque o que a gente está acostumado com o standard americano, que é usar o que o Armando falou muito bem, que são vários capotes falando de um dia, trocar de luva e tudo mais, isso não existe aqui. O que existe hoje é você entra no hospital, sua temperatura é checada, você recebe um pacote por dia, que inclui uma máscara de N95, uma máscara cirúrgica e um gown. E é isso, entendeu? Então, por dia, a gente tem acesso a 1, de vez em quando 2, quando há necessidade. Então, assim, não é o que a gente está acostumado. Ou seja, se você tivesse pessoas médicas informando gestores como você que isso é uma possibilidade, havia tempo de se preparar. Tá? Nós fizemos isso lá atrás, depois da sua conversa, né? A gente foi preparando e fazendo os kits, porque a gente falou, bom, vai acontecer aqui, se aconteceu lá é meio que normal, né? E segundo momento, em relação à pergunta do Anjinho que você abordou, é essa coisa de curva de necessidade de admissão, de CTI e tudo mais. O que acontece? Em Nova York, a gente chegou no pico,
o pico se manteve durante alguns dias e tem uma descendência agora que não é rápida, entendeu? Não é uma distribuição de Gauss como o pessoal está acostumado. Então, o que acontece? Se você não mitigar, que foi quando a gente teve essa conversa, que é fechar e fazer o lockdown no momento que você tem a subida, não vai desaparecer o vírus por mágica. Vai continuar subindo. Vai continuar subindo. Quanto mais pessoas infectadas tem, maior seu R0, é maior a possibilidade de você contagiar mais pessoas e, eventualmente, pelo número absoluto de pessoas que vão ser infectadas ou vão ter contato, você vai ter um número relativo que vai procurar o hospital, mais ou menos 10%, e desses 10%, 25%, ou seja, 2,5% do total, vão necessitar terapia intensiva. Então, se, cara, todo mundo infectar ao mesmo tempo, já era. Por isso você tem que flatten the curve, você tem que spread out e aumentar a capacidade. Aqui, hoje, a gente está no final. O barco que tinha 1.000 leitos foi embora ontem. O Javits Center, que construíram aqui em 4 dias. O nego fala muito da China, que em 10 dias construíram um hospital de 1.000 leitos. Aqui o exército americano foi para o centro de convenções, olhou, viu que tinha eletricidade, tinha luz. Em 4 dias fez 2.500 leitos. Então, assim, super eficiente, uma coisa louca, entendeu? Uma eficiência parada de outro mundo. E hoje desativaram isso. Ou seja, a gente está numa situação muito melhor. No pico, meu estado tinha 2.000 doentes internados com Covid, estamos agora com 1.052. Então, assim, se não fechar a cidade agora, eu posso fazer uma previsão tranquila, mais tranquila que o dólar. Vai dar ruim, para não falar outro tema aqui. Não vai ser legal nas próximas 2 semanas. O que você faz hoje reflete em 2 semanas. Você tem um delay entre 2 e 3 semanas. E a mortalidade de hoje do Brasil não é nem perto do que a gente vai ver daqui a 1 semana ou 2. Porque o pessoal do CTI, como vocês sabem bem, o Dr. Carlos Eduardo, a Amanda estão tomando conta aí, e o Marcel, né, que é anestesista, você entra no CTI, tem pessoal que morre no mesmo dia, e tem uma galera que você consegue segurar entre 2 e 3 semanas. E aí, das duas, uma. Ou vai para casa, que é 10%, ou 90%, infelizmente, evolui para óbito. Então, o que a gente vai estar vendo hoje de número total de óbitos no Brasil, isso não é nem próximo do que a gente vai ver daqui a 2 semanas. Cadu, você quer colocar alguma coisa lá? Como sabe no INCA lá? Bom, eu tenho minha vivência lá no INCA, eu sou plantonista da cirurgia, né? Então, assim, teoricamente, a gente não estaria bem na linha de frente para isso. A gente tem ouvido falar do Covid, o chefe da emergência teve um planejamento antecipado em março, fez todo o planejamento das pessoas entrarem, ter uma triagem externa do hospital, direcionar os pacientes suspeitos para uma área separada, os pacientes seriam tratados nessa área separada, não seriam misturados com os pacientes da emergência oncológica, porque você misturar paciente infecto contagioso com a gravidade do Covid, com paciente pós-operatório, pré-operatório, paciente de câncer avançado, é uma bomba atômica, vai morrer todo mundo, né? Então, a gente planejou isso tudo. Aí o hospital cumpriu parte do planejamento. Ele criou um andar específico, reduziu o número de cirurgias pós-operatórias, cirurgias oncológicas, o que pode gerar, como eu estava conversando com o Anjinho antes, uma segunda onda de mortalidade, não relacionada ao Covid, mas relacionada àqueles pacientes que tiveram delay no câncer já avançado, que quem está no Brasil sabe que o paciente chega para a gente já num estágio, muitas vezes, já inoperável. Os poucos que chegam cirúrgicos já estão na linha do pênalti. Esses 2, 3 meses que eles vão perder por conta do Covid, vão transformar esses pacientes que são limites à ressecção aos pacientes irressecáveis. E vai gerar mortalidade, não pelo Covid, mas por causa do Covid no segundo momento. Né? A gente tem problema de API, a gente ficou muito tempo sem receber, inclusive, Face Shield. Teve um grupo que até um outro colega nosso, Marcos, que é da minha turma, indicou, que era um grupo que ajudava em casa e fazia face shield artesanal em acetato, que doou 300 face shields para o INCA, chama Ajude de Casa. Eram pessoas que estavam em isolamento, compravam acetato, compravam arco de cabelo e montavam o face shield para doação. Então, esse grupo doou essas máscaras, e em 95 eles têm recebido poucas e têm usado capote de cirurgia. Esse capote de cirurgia, como o Armando falou, a gente usa capotes descartáveis, a gente tem um certo limite disso, né? A gente recebeu agora, tem 2 semanas, 10.000 face shields que a gente conseguiu comprar. O Brasil, ele tem uma dificuldade grande na parte de compras e licitações, que eu sempre brinco que o Brasil criou uma maneira complicada de comprar caro, né? Que é a licitação pública, né? Então, você tem muitos entraves, né? E quando você tira esses entraves, em vez de facilitar, você vê os escândalos que tem por aí, em termos de valores de respirador variando de 50 mil a 250 mil por respirador. Né? Quando
afrouxam isso. Então, é uma situação complicada, realmente. Um fato que aconteceu, por exemplo, a pessoa ficou muito tempo sem teste. Aí, quando a gente começou a gente não testar os pacientes, preocupado na segunda onda, a gente começou a manter algumas cirurgias preferencialmente que não ocupassem CTI, para a gente poder não misturar o paciente no ambiente que no nosso CTI ele não é isolado, ele tem os leitos todos no mesmo ambiente, então um acaba tendo contato com o ar ambiente do leito do lado. Então, a gente evitava isso. Só que um dos pacientes que internou bem, operou e abriu Covid no segundo pós-operatório, dentro da UPO. O UPO é a unidade pós-operatória. Isso tinha umas 10 pacientes ali, contaminou os 10 pacientes. Desses 10, 3 morreram. Então, assim, a gente lá na emergência, mesmo tendo um andar separado, parando de operar e tal, você, na emergência, a porta de entrada não pode ficar misturado. Se você misturar, você vai estar... Quem não tem Covid vai passar a ter, e se o paciente... E aí você vai ter que decidir. Por exemplo, plantão passado, que eu estava conversando aqui em off antes com a gente, chegaram 6 pacientes saturando abaixo de 90. A gente ficou, ao mesmo tempo, na mesma hora, chegaram 6 pacientes saturando abaixo de 90. Eu tenho um leito... saturando abaixo de 90? Cadu, para esclarecer. A saturação, a circulação de oxigênio no sangue, né? Você tem a saturação normal de 96, 98. Quando você está saturando abaixo de 90, quer dizer que você já tem carência de oxigênio circulando no sangue. Eles estavam saturando entre 84 e 86, a maioria. Então, você, teoricamente, teria um critério já até de avaliação de intubação. Aí você teria, como você vai intubar 6 pacientes ao mesmo tempo? Você não tem EPI para todo mundo, tinha 2 plantonistas, um clínico e um cirurgião só. O leito de isolamento era para uma maca. A gente começou a ter que botar maca nos corredores. Maca no corredor, com os outros 8 pacientes internados de problema oncológico. E tinham que caçar no prontuário quem são os pacientes que tinham viabilidade oncológica para decidir quem a gente vai entubar primeiro, né? E desses 6, só uma paciente estava sem evidência de doença. Todos os outros estavam em tratamento ou estavam recidivas já, e alguns em tratamento paliativo. É uma decisão que o médico toma todo dia, e as pessoas que não são médicas têm que prestar atenção que a gente ouve na roda de chopp, ouve na conversa dos amigos. Isso é uma decisão que nenhum médico tem que tomar. É uma decisão que a gente toma por uma absoluta falta de gestão de leito. A gente tem que parar de ser obrigado a tomar esse tipo de decisão. Essa é uma mensagem que eu espero que fique após essa epidemia, né? Legal. Deixa eu aproveitar um ponto que você fez e passar para os outros médicos e para o Daniel também. Essa questão de como é que está sendo o tratamento. O João já fez um online antes de começar a nossa live, como é que está em Nova York. Como é que está sendo o tratamento e vocês estão conduzindo o Covid e as doenças que não são Covid, outros casos também críticos e sérios, cardiológicos e tudo. Como é que vocês estão tratando isso nos hospitais? Você tem separado? Como é que está funcionando? Como é que foi lá e está hoje? Está sendo hoje em Nova York, João? Uma boa pergunta. Eu acho que no início todos os hospitais tiveram o mesmo approach, que era tentar separar doentes Covid, infecciosos e não infecciosos. O que a gente aprende muito rápido é que, como essa epidemia ela afeta muita gente, e a circulação de ar dentro do próprio hospital é uma coisa que infecta a gente, você tem funcionários ficando assintomáticos, carregadores, o seu hospital, não existe hospital não Covid. Todos os pacientes, em algum momento, vão ser Covid ou vão chegar com ou vão sair com. Não tem isso. Então, a gente meio que abandonou isso, né? Essa parte de separação. A gente passou a assumir que todos os pacientes estavam ou diagnosticados ou com risco de ser diagnosticados. Todos os pacientes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, sonógrafos, médicos, todo mundo usando o protocolo padrão de N95, porque estão todos expostos, essa é a realidade. E a gente viu aqui a mesma coisa que a gente está vendo na China, na Itália, na Alemanha, que é, por exemplo, acidente cardiovascular, ataque cardíaco, derrame e tudo mais, caiu 70%. Então, isso vai ser uma coisa que a gente está tentando estudar para entender se essas pessoas estão tomando os medicamentos em casa, estão mais tranquilos, ou estão morrendo em casa de morte súbita, né, cardíaca, ou vão apresentar daqui a 1, 2 meses numa coisa mais catastrófica. Então, a gente está preocupado com isso. Em relação ao tratamento do Covid propriamente dito, inicialmente, como a gente conversou antes do chat, a gente estava realmente fazendo hidroxicloroquina para todos os pacientes, porque não havia nenhuma outra data de nada que, de fato, fosse positivo em qualquer tipo de escala. Todo mundo estava consciente que a data era ruim, que, enfim, que o clinical trial que foi feito na França era muito limitado, mas era best data available. Então, a gente usou para todo mundo.
Eu, particularmente, para paciente internado, não acho que faz uma diferença, mas a minha opinião pessoal, não, acho que ela é anedotal, a gente tem que ver os clinical trials. Hoje em dia, com mais research saindo, a gente está incorporando essa evidência e a gente parou de fazer hidroxicloroquina para todo mundo. Então, a gente tem vários clinical trials que estão rolando, que é para ver se diminui contaminação em profissional médico, se funciona para paciente levemente sintomático, moderado, severo, entubado, enfim. Hoje em dia, a gente está usando hidroxicloroquina dentro de protocolo de pesquisa, tá? Primeira coisa. Tem uma série de clinical trials que estão rolando dentro do hospital. O que a gente faz por exemplo, eu como médico da enfermaria ou no CTI, vi um paciente que estava com Covid. Primeira coisa que a gente fazia, ver a idade, comorbidades e exames laboratoriais dele, né? Fora a necessidade de oxigênio. Dependendo do que ele tinha, a gente via quais eram os clinical trials que estavam enrolling patients e a gente mandava eles. Esse cara serve para A, serve para B, serve para C. E aí você liga para os caras, os coordenadores de pesquisa, e eles vão ver. Esse cara pode entrar no clinical trial ou não, tem algum critério de exclusão. Se puder, você bota. Aí vira placebo ou droga, a gente não sabe. Aí no meu hospital a gente foi o número 2 em termos de Remdesivir nos Estados Unidos, em termos de pacientes que a gente enrolled. Foi mais ou menos 97. Né? Então, a gente, posso falar sinceramente, ninguém imaginou que o Remdesivir fosse tão bom. Mas os resultados que foram publicados agora, chineses, foram negativos, mas os resultados americanos parecem ser bem positivos. Ou seja, você diminui o tempo de doença. Diminuindo o tempo de doença, você altera duas coisas muito importantes. Primeiro, tempo de utilização de CTI hospitalar, que isso você abre CTI para outros pacientes, você diminui probabilidade de infecção, essas coisas. E dois, quando você tem a pessoa infectada por menos tempo, essa pessoa fica menos contagiosa. Então, você faz um public health benefit de você diminuir o tempo de exposição à doença. Então, assim, a primeira coisa que saiu vai virar o Standard of Care, e agora a gente já está modificando os clinical trials que estão rolando para incorporar o Remdesivir como o braço de standard, entendeu? Então, vão ter que ser comparados em multifactorial para poder não expor nenhum paciente a um risco desnecessário. Então, basicamente isso. A única coisa que, de fato, tem melhorado muitos doentes, como vocês têm observado no Rio de Janeiro também, é você planar o paciente, você virar o cara de barriga para baixo, quando a saturação está nesse nível que o Carlos Eduardo falou bem aí, 70%, 80%. A gente tinha uma porrada de code, que a gente chama aí, né, como o cursinho está falando, que você pede para o pessoal sair a resposta rápida, vem correndo, saturando baixo, a primeira coisa que a gente fazia era a gente virava o cara. Virou o cara. Deu 2 minutos, a saturação sobe a 90%, 95%. Você não precisa entubar esse cara. Sempre que você puder não entubar, você não entuba. Porque entubar é uma coisa que, infelizmente, 90% dos pacientes, entre 80% e 90%, vão ter uma letalidade. Então, pronar, pelo menos você está empurrando isso aí com a barriga, e qualquer tempo que você ganhe é um tempo que é valioso, porque pode incorporar data de pesquisas novas, entendeu? Então, quanto mais você consegue segurar o cara vivo, melhor é. Porque pode ser que você consiga fazer anticoagulação, outras coisas que estão sendo investigadas no momento. João, a gente tem usado alguma experiência, ganhando alguma experiência com catéter de alto fluxo, né, que varia de 25 a 40 litros por minuto, uma fração de oxigênio esperada, quer dizer, a concentração de oxigênio naquele ar vai de 80% a 100%. A gente tem pronado os pacientes com catéter de alto fluxo, né? Agora, não dá para todo mundo, tem que ser um doente que você acredita que ele tem uma capacidade pulmonar ainda residual para você resgatar essa capacidade do pulmão dele, né? Então, se eu tenho um doente de 25 anos, obeso, com índice de massa corporal maior que 35, e tem um cara de 50, que pedala 3 vezes por semana 60 quilômetros, provavelmente o de 50 vai responder melhor ao catéter de alto fluxo do que o de 25. Então, não é só a idade que é dependente de quem vai responder ou não. Quem tem visto aqui, um pouquinho diferente dos números da Itália, é uma faixa de 30 a 50 anos, muitos doentes internados de 30 a 50 anos, né? Lá no hospital, a gente teve a sorte, Anjinho, de serem 2 hospitais, né? O Vitória e o Samaritano. Então, a gente, no início, designou um hospital só Covid, que seria o Samaritano, e outro hospital que a gente ia tentar não ser Covid, que seria o Vitória. O Vitória não se tornou um Covid, mas a gente teve que fechar leito do Vitória para sobrar funcionário para abrir mais leito do Samaritano, entendeu? E a gente, provavelmente, daqui a mais alguns dias, o hospital inteiro, como foi em Nova York, vai ser Covid. Uma coisa que a gente está falando hoje que me preocupa também, ela é um hospital de emergência. A gente operava de cirurgia abdominal de emergência, apendicite, colicistite, obstrução intestinal. A gente operava por volta de 12 a 15 por semana.
né? A gente passou uma semana que foi para 2 doentes só. Né? O que será que aconteceu com esses doentes? Que eram operados de urgência, com indicação, e que o doente não sumiu. Ele foi para algum lugar. A gente não sabe para onde. Né? O que está acontecendo? Saiu publicado que em Nova York aumentou 800%, não sei se você me corrige, o número de pacientes chegando em parada cardíaca nas emergências, né, em relação ao que chegava antes da epidemia. Então, a gente está com o hospital cheio, Anjinho, o hospital está cheio, a gente acorda com o hospital no talo, cheio, durante o dia a gente consegue dar uma outra alta do CTI, a gente ainda está conseguindo mobilizar leito no andar ainda, mobilizamos mais 15 leitos de andar hoje, mas a gente podia até mobilizar mais CTI, mas está faltando o que o Cinco falou bem, está faltando mão de obra. De cada 100 que são recrutados para o processo de seleção, enfermeiros da enfermagem já aparecem 90, 80 com nível, né, baixo de exigência, a gente consegue admitir, vão com 60 para o treinamento e no dia de começar a trabalhar tem só 40. Entendeu? Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa aí, lá no Grupo Carmo. Então, a gente poderia... Eu acho que a gente perdeu um tempo importante aqui no Rio, muito importante mesmo, de treinar pessoas em coisas básicas para lidar com esse tipo de doente. Eu não preciso ter um cara que sabe, tem terapia intensiva, ou não andar lidando com um doente que está com catéter de oxigênio. Né? Eu poderia ter um outro médico não tão especializado nisso, mas a gente não treinou essa pessoa. Acho que a gente perdeu esse tempo. Deixa eu fazer 2 considerações em relação a isso. Primeiro, o que a gente fez foi o seguinte, infelizmente, a gente foi overrun pelo número de pacientes que chegaram. Então, pessoas que são ginecologistas, reumatologistas, todas vieram, ortopedistas, participaram dos times covidiários, né? Mais ou menos isso. Então, assim, clínicos como eu, clínico cardiologista, a gente tem treinamento legal de CTI, de ECMO, essas coisas. Então, a gente ficou como líder do time, mas a mão de obra, que você precisa de gente, né? Como se fosse um residente. Você teve, cara, técnicos de dermatologia funcionando como residente. Então, todo mundo entrou, foi um esquema de guerra mesmo. O hospital começou a gerar conteúdo informativo para terapia básica de ventilação, para todo mundo ter uma noção de o que vê no ventilador e tal, poder informar a mim para eu tomar a decisão do que fazer. Aqui nos Estados Unidos, uma coisa muito legal, que é bem hierarquizada, entendeu? Você consegue dividir, e é importante isso, porque você obriga as pessoas a executarem o que é pedido delas, tá? É como se fosse um soldado, um tenente, um coronel, um general. Então, se cada um fizer o seu, a coisa funciona um pouco melhor. Agora, infelizmente, essa pandemia, ela reflete valores da sociedade que uma hora essa conta ia chegar. Você compara, por exemplo, a Alemanha, que eu acho que é o melhor país para ser estudado em resposta positiva, não é nem os Estados Unidos. A Alemanha tinha um excesso de rede hospitalar, excesso de CTI, excesso de personal e tinha uma capacidade que funciona em média 50% a 60%. Você compara isso com os Estados Unidos, que tem uma rede excelente, outstanding, mas aqui a gente, por ser tão eficiente e o tempo médio do paciente ser tipo 2,8 por dia, ou 5 no CTI no máximo, que é muito mais eficiente que qualquer outro país do mundo, você não tem esse buffer, que é uma coisa muito capitalista. Então, assim, expor que o sistema aqui depende de expansão para você conseguir responder a crises como essa. Agora, o que não falta aqui é dinheiro e pessoal capacitado. Aí você chega no Brasil, você compara aí, que infelizmente, você tem um sistema de SUS que está sempre funcionando a 110%, com exceção de centros de excelência como o INCA, o INCOR, o HC, Bom Sucesso, mas você pega o Suzão, o Miguel Couto, o Souza Guiar, são falidos, né? Não tem outro termo, é falido. Você tem uma capacidade pessoal que, na média, é baixíssima, de técnico de enfermagem, e até não vou falar dos colegas médicos, mas assim, você não tem o mesmo nível de treinamento e aperfeiçoamento contínuo em residência, pós-graduação e tudo mais. Então, assim, é complicado. Chega uma hora que dá uma dor de cabeça dessa, estoura a bomba. Só complementando, realmente eu acho que todo mundo agora tocou no ponto que é a chave, é RH. O desafio para os gestores de RH nesse momento é sobre-humano quase, né? É quase igual dos médicos. Os caras não estão dormindo, estão tentando recrutar todo dia, mas essa dificuldade é isso, né? Até porque essa adaptação que o João tá citando aí em Nova York depende da formação humanística do cara, depende da formação do intelecto do cara, né, durante a vida dele inteira, né? Porque o conteúdo você imputa lá rápido, né? Desde que o cara tenha aprendido a pensar.
E a verdade é que é isso. Vocês tocaram no ponto-chave. A gente só está fazendo hoje uma pílula de tudo que a gente fez em relação à educação em todos esses tempos. É o que a gente está vendo agora na hora de fazer o combate ao Covid. Né? É isso. E, assim, um outro ponto que eu ressalto importante, até tentando manter um pouco a pergunta do Anjinho, ainda existe separação de covidário no hospital. A gente já estava preparado para uma realidade, até pelas conversas com o João de novo, de que isso ia acabar em algum momento, mas é preciso também da gestão convencer CCIHs de que isso não é uma operação que ela pode colocar tudo que ela quer colocar no momento, botar a parede aqui, a parede ali, estressar o ambiente do hospital de uma forma que já está estressado, o medo já está instalado na assistência. Então, assim, esse trabalho de integração do RH com o seu diretor médico, para convencer, inclusive, os órgãos de segurança, né, de fluxos, de processos, de que isso não é uma situação normal, que vai ter uma ordem mais imediata e menos burocrática, num lugar tão burocratizado como é o Brasil, o Rio de Janeiro, também é uma parte importante assim, a gente como liderança no hospital, de estabelecer esse condão nesse momento, porque você precisa ser ágil, você precisa ser rápido, você precisa responder rápido ao dia a dia, né? E a gente tem que mudar o mindset. E em relação aos outros procedimentos, é também bom lembrar a todo mundo, e tem muita gente que tá aí, não é do setor assistindo, que a Anvisa proibiu em determinado momento os procedimentos eletivos. Então, os hospitais pararam de receber os procedimentos eletivos, né? Até regulatoriamente eles foram proibidos. E essa semana o CREMERG editou uma norma pensando na volta dos procedimentos eletivos, porque os médicos precisam operar, precisam receber o dinheiro deles, precisam trabalhar. Agora, de novo, assim como eu falei da rua, assim, é uma falta para mim de entender a realidade do que realmente a gente precisa focar as próximas 2, 3 semanas. Eu, aliás, do ponto de vista de quem está olhando a lucratividade de uma operação hospitalar, eu estou falando contra mim o tempo inteiro. Contra o meu job, contra a minha entrega de resultado. Mas a grande verdade é que eu não estou cuidando de uma padaria, eu estou cuidando de um hospital. Né? E a primeira coisa que o hospital tem que fazer é salvar a vida. E nesse momento, a gente precisa ser muito ágil de cima da organização para tirar essas barreiras inúteis e entender que hoje o médico vai fazer o melhor possível. Ele não vai fazer o melhor. O melhor era o que o médico quer fazer sempre. O enfermeiro, o faxineiro, todo mundo quer fazer o melhor. Mas hoje é o melhor possível. Então, assim, respondendo ao Anjinho, ainda existe a tentativa de diferenciar, ainda existe a tentativa, mas ela é uma tentativa que a gente sabe que não vai ter mais muito tempo. Infelizmente, é essa a realidade. Eu queria fazer 3 ponderações sobre tudo que a gente falou, se puder, Anjinho. Não, por favor, fique à vontade. Você depois o Conselho vai colocar alguma coisa também sobre lá o Hospital de Bom Sucesso. Aí vai para uma outra pergunta. Eu estou anotando aqui um pouco o que a gente falou, porque já tem tanta coisa na cabeça que eu comecei a anotar para não esquecer. Primeira coisa, pessoal. Isso aí não tem dúvida que isso aí vai ser um problema. Primeiro porque é mal remunerado. Né? Você, para poder recolocar essas pessoas, e o trabalho é um trabalho de risco. Né? Então, você tem a solução que o governo do Estado deu, por exemplo, foi de buscar voluntários para poder trabalhar gratuitamente nos lugares. Isso não vai funcionar. Né? Não vamos pensar que a gente está no País das Maravilhas, não vai funcionar. Outra coisa, mesmo que você consiga essas pessoas, o turnover das pessoas é grande, porque elas vão se infectar. Vão se infectar. O pessoal lá do CTI, por exemplo, nosso, uma boa parte já está de licença e o pessoal da anestesia está assumindo o pós-operatório, o cargo dos plantonistas do CTI. E isso, o pessoal da anestesia vai começar a ficar doente, vai parar as cirurgias e vai dar reflexo na segunda onda dos pacientes que não são eletivos, pacientes oncológicos que vão ser operados. Em relação a tentar fazer um hospital Covid-free, hospitais que tem, isso é quase impossível, que nem o João falou, você tenta começar a fazer, mas depois quem não tem Covid passa a ter, até porque você não consegue testar todo mundo. E mesmo que você teste todo mundo na entrada do hospital, inclusive a equipe médica, a equipe de saúde, a equipe de enfermagem, uma parte delas vai ser positiva, mas vai estar dentro do falso negativo do teste. Então, essas pessoas, tendo num ambiente de imunossupressão, como pode ser no ambiente oncológico, é um ambiente muito nocivo para a saúde. Tanto que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica recomenda que os hospitais sejam oncológicos sejam Covid-free. Né? Os hospitais públicos, pelo menos no meu conhecimento, acho que o Conselho pode me ajudar nisso aí, com a posição do Bom Sucesso, que me informaram que chegaram no limite de saturação na semana passada. E essa semana, os hospitais privados chegaram no limite de saturação.
Ontem chegou um colega muito preocupado lá no meu consultório, com o meu sócio na clínica, muito preocupado que agora ele sentiu que a situação está complicada, porque ele parou de conseguir trabalhar, não consegue mais receber os estudantes privados dele, e ele não tem mais para onde ir se ele ficar doente, porque a última vaga do Procardíaco, por exemplo, foi dada no CTI ontem. Então, isso gera uma ansiedade enorme para o médico, né? E começou a morrer gente conhecida, começou a morrer amigo médico. Hoje mesmo morreu um colega geriatra que eu conheci, um outro endocrinologista que eu conheci. Isso não tem como dizer que não impacta na pessoa. Você vai ver que aquele cara que você reconhecia como um bom médico, que já tinha uma certa experiência, que era um camarada diferenciado, morreu, né? Não tem muito como voltar isso, né? E não está para tapar o sol com a peneira, né? A gente pegou a curva de ascendência. Toda aquela confusão política que não é para existir numa condição técnica do Covid, aconteceu. E isso está refletindo agora. Aconteceu 2 semanas atrás e está refletindo agora. E agora a nossa curva vai subir forte. E subindo forte num lugar que já está saturado. Como o Daniel falou, o SUS já estava nos 110%, estourou, os hospitais privados estavam mais ou menos no limite, estouraram, e a gente vai ter, objetivamente, um aumento de mortalidade muito grande. Não tem como pensar de outra maneira. E fazer isolamento social, reforçar o isolamento social nesse momento, mesmo que todo mundo, a partir de hoje, não saia nem para poder ir no banheiro, só vai refletir no resultado daqui a 2 semanas. A gente vai ter, essas próximas semanas, uma situação muito crítica. Então, eu estou muito preocupado com isso. Não só para a população em geral que utiliza a SUS, como também para a população que tem acesso a plano de saúde. O Armando pode classificar e falar. E só um adendo do que você está falando, doutor Carlos, é uma coisa importante, né? A gente veio recebendo agora os últimos 2 dias, não sei se vocês tiveram acesso a isso, mas é o governo do estado começando a consultar sobre o número de vagas que você tem na rede privada, e já é um movimento que era preocupante para os hospitais particulares, que era de fazer realmente fila única, porque como o governo às vezes não dá vazão a isso, a solução deles é muito fácil sempre, né? Bota na rede privada, depois lá na frente a gente vê como é que paga, só que é o seguinte, nem essa solução vai ter, porque os hospitais estão cheios, os privados também. Então, nem a solução mágica de sempre, que o empresário vai botar para dentro o cara e resolver, e depois lá na frente ver o que acontece, vai se afigurar possível nesse momento. Legal. Deixa eu mudar um pouquinho. Desculpa, João. Quer complementar? Beleza. Então, eu queria ter algumas perguntas aqui do chat. Eu queria fazer uma pergunta mais técnica. Uma coisa que eu aprendi, pelo menos na última live, foi que esse é um vírus, é uma doença que os médicos estão aprendendo cada dia com ela, né? Então, é um aprendizado diário. Hoje, né, estamos falando aqui, hoje a gente já sabe se o tempo que leva para você saber se a pessoa está curada, está totalmente imunizada, se pegou uma vez, ela pode pegar 2 vezes. Já existe alguma coisa nesse sentido? Vocês sabem disso? Ou ainda continua uma incógnita, tudo ainda com base em ação que as pessoas têm? Anjinho? Pode falar. Eu tô cortado aqui. Tá, não, pode falar. Pode falar. Tô não? Não, tá não, ainda não. Daqui a pouco eu te corto. Vamos ver aqui. Assim, eu queria só pegar o gancho antes do que o Daniel falou. Primeiro, em relação a leito, na verdade, são 2 ganchos. Em relação à saturação de sistema, a gente, na verdade, a televisão mostrou ontem que existe uma grande ociosidade de leitos ainda no Rio de Janeiro, né? Em relação, principalmente leito de hospital público. O próprio Hospital de Bom Sucesso, você vai ver, a gente tem uma capacidade de 170, 200 leitos, só tem 20 ocupados. Então, teoricamente, você tem 150 leitos ociosos. Porque, na verdade, o leito não é só o leito. O leito significa o leito, a técnica de enfermagem, o EPI, o médico, o ventilador, que é uma coisa problemática no mundo inteiro e que está se tornando aqui também. Então, na verdade, assim, como é que está a saturação do sistema? O sistema ele está saturado em vários hospitais. Você já tem um hospital com frigorífico, container frigorífico na porta. O Lourenço Jorge, eu vi uma foto essa semana, já com fila, enfim, de paciente que foi a óbito do lado de fora, aguardando para ir para um frigorífico. E você tem um hospital que ainda tem leito ocioso por uma questão de gerenciamento, né, de direcionamento de material, de tudo, né? Em relação a que
em relação à cirurgia eletiva. Na verdade, eu até coloco a pergunta de volta para o Daniel, porque nesse tempo eu procurei aqui na internet, eu não achei exatamente uma recomendação do CREMERGE em retornar à cirurgia eletiva, né? Muito menos com a finalidade de o médico voltar a ganhar dinheiro. Eu não acredito que essa Não, orientação... Na verdade, Marcelo, o que eu quis dizer, o CREMERGE começando a tentar estudar isso, porque, de fato, as pessoas estão preocupadas com a volta da falta disso. Só que eu acho que, na verdade, isso não vai acontecer num tempo curto. Foi mais isso que eu quis dizer. Talvez se eu coloquei que existia já uma recomendação, me coloquei mal. Eu vi questões de demandas dos médicos. Eu acho normal também, porque as pessoas vão precisar ganhar dinheiro, como colocou o Dr. Carlos. É uma preocupação premente da nossa vida, né? Eu acho injusta, inclusive, uma preocupação normal. Mas agora não tem. A nota do CREMERGE, não tem espaço para isso. A nota do CREMERGE é meio duvidosa. Ela fala assim: fica a critério do médico decidir operar o seu paciente se ele apresentar uma patologia que o atraso no tratamento possa acarretar em risco. Bom, se o cara que tem uma pedra na vesícula, se ele não operar agora, fizer uma inflamação e fizer um quadro de infecção grave, eu estou cometendo ele em risco. Então, a nota foi meio dúbia, entendeu? Ela diz, fica a critério do médico escolher se vai operar ou não, se achar que o problema que o doente tem, se não for resolvido agora, se for postergado, pode trazer um problema maior para ele. Qualquer coisa pode trazer um problema maior para o doente. Se o cara tem uma hernia inguinal, coisa comum, mais comum de todas, não opera, porque está com uma pandemia do Covid. Essa hernia encarcela, tem que ressecar o delgado dele, trouxe um problema maior para ele. Né? Então, o que eu acho que o que o Cinco falou é isso. A nota do CREMERGE foi uma nota que eu entendi como dúbia. Que ela dá espaço para você fazer 4.000 interpretações no momento que a gente está começando a entrar no pico da doença. É exatamente isso, Armando. Eu achei inoportuno pensar nisso nessa semana. Foi exatamente isso. Introduzir uma componente a mais no momento em que a concentração de esforços tem que estar só para um assunto. Não foi uma crítica, não. Foi levantar uma bola. Deixa eu aproveitar esse gancho de vocês, deixa eu avançar um pouquinho. Eu não tinha só grupo. Avançar um pouquinho nos assuntos aqui, aproveitar esse gancho da interpretação dúbia e entrar aqui num tema. Depois a gente volta à pergunta técnica que eu fiz, porque o Arthur fez essa pergunta e ninguém respondeu para ele. A gente não consegue responder essa pergunta. A pergunta era basicamente se já existe hoje claramente uma definição de quanto tempo a pessoa está claro que ela está imunizada e se é possível ou não se contaminar novamente. Assim, deixa eu pegar esse gancho aí. Eu estou com um cursino. Tem muita pergunta em relação a tratamento, a disponibilidade de anticorpo, de tempo de duração de doença e tudo mais. A verdade é a seguinte, a gente não tem a data ainda. Então, as pessoas, a gente está acostumado à geração do Google, está acostumado a botar um negócio e ter informação. Isso é uma doença nova, que os primeiros 2, 3 meses dela veio muito pouca informação da China. Agora esse trabalho está sendo feito tanto na Europa como aqui nos Estados Unidos. E na medida que a gente for sistematicamente analisando os casos, publicando os artigos, a gente vai ter melhores informações. No início tinha muito pouca informação, a informação que tinha também era de baixa qualidade. Então, agora, nas últimas 2 semanas, os trabalhos americanos e europeus estão vindo com um rigor científico melhor e estão procurando exatamente responder esse tipo de pergunta. Então, eu vi outras perguntas no chat. Ivermectina, não tem clinical trial que eu saiba. Tratamento líquido pulmonar, não sei de nenhum resultado de estudo. O único estudo que saiu basicamente mais ou menos positivo foi o do Remdesivir, tá? Tem uma série de clinical trials rolando, várias drogas sendo investigadas em fases de diferentes doenças, mas por enquanto, nada. Em termos da IgG, a gente não sabe qual a sensibilidade, especificidade, quanto tempo dura, ou se a pessoa que uma vez foi infectada pode ser reinfectada. Hoje, no norte da Itália, tem 9 doentes que foram de alta e voltaram com sintomas parecidos e tinham negativado, agora estão positivos. A gente não sabe se isso é um relapso ou uma segunda infecção. Então, ou seja, a gente tem que ter paciência para entender a ciência e depois poder dar uma resposta definitiva. As pessoas têm que ter noção de viver com uma incerteza nesse momento. Ok? Esse é meu take. Desculpa. Assim, um dos maiores problemas que a gente tem hoje é não só o tratamento em si, mas é o teste, né, o exame. Aqui a gente não tem, né, em grande parte. A rede pública, bom sucesso, que seria referência, a gente não tem o teste. Tem uma quantidade mínima para fazer para paciente, mas para profissional não tem.
E aqueles que têm são questionáveis, né? A Espanha recebeu um lote da China que teve que devolver tudo, aí veio outro e teve que devolver tudo de novo. Então, saiu um trabalho da Coreia do Sul recente dizendo que eles dizem que o que aparentemente seria uma reinfecção, na verdade, foi um falso negativo que veio no meio, durante um processo da mesma infecção. Então, é difícil até saber, dentro desse contexto, se o paciente realmente negativou ou não, né? Para poder saber se ele pode se reinfectar, né? Perfeito, Corsino. E para responder o que o Daniel, o Armando falaram, o Carlos, em termos de quando você volta a fazer cirurgias eletivas. Tem cirurgia eletiva estética que você pode esperar anos, não tem problema, e tem cirurgia eletiva urgente, né? Que é o cara que você fez um stress test que foi positivo, esse cara tem que, teoricamente, botar um stent, dependendo das especificidades. A resposta que a gente está vendo, tanto nos Estados Unidos como na Alemanha, de novo, eu uso a Alemanha como melhor sistema, é o seguinte: primeiro você tem que achatar a curva, abaixar a curva, diminuir a capacidade hospitalar em menos de 70% de cirurgia de CTI, para preparar para a segunda e terceira onda que vão existir, porque a gente não tem vacina e tratamento eficaz ainda. Então, seu sistema de saúde tem que estar preparado para ondas que podem ser maiores e piores, tá ok? E a partir do momento que você tem isso, aí sim, você começa a reabrir, e reabrir com muito teste, que é o que o Corsino falou aí perfeitamente. Se você não tem um mecanismo de testagem, triagem e controle, não adianta ser fechado 2, 3 semanas que você vai explodir de novo. Então, assim, o que eles estão fazendo aqui em Nova York, que envolveu o former Mayor Bloomberg, você criar toda essa network através de aplicativos, com o embasamento da Hopkins, e você poder rastrear, isolar e mitigar, é a única maneira que você tem de reabrir a economia, abrir para procedimentos seletivos médicos, o pessoal voltar a viver, tem a parte de mental health que é importante, sem que você tenha que fechar de novo, porque se tiver que fechar de novo, aí, meu filho, vai ser uma desgraça. Então, assim, o fato de não ter nem teste para os pacientes internados ainda no Brasil, vocês estão longe de reabrir. Então, essa conversa do Brasil está sendo dissociada do fato científico correto. E isso é um problema grave, que a gente vai ver daqui a pouco. Você compara os Estados Unidos com 1 milhão de casos e o Brasil com 60 mil. Qualquer dado que se refira a caso confirmado referente ao Brasil, você esquece. Você multiplica por 10. Multiplica por 10. Não, mas aqui também, aqui a gente, para dar um entendimento um pouco melhor das pessoas, se você vê a característica do vírus, 90% das pessoas com sintomas leves, 10% moderado a severo. Então, qual era a recomendação americana? Se você está com sintoma leve em casa, você não vai ser testado. Então, a gente está perdendo, com certeza, um número imenso de pessoas. Número 1, assintomáticos. Número 2, sintomáticos leves. Então, assim, as pessoas que foram testadas aqui são, na grande maioria, há exceções, grande maioria são pessoas que tiveram doentes o suficiente para procurar atenção hospitalar. Então, isso é uma underestimation imensa, que está todo mundo ciente disso. E no Brasil vocês vão ver uma coisa semelhante, entendeu? Legal. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Vocês colocaram 2 pontos aqui que eu vou voltar. Um é a questão da questão psicológica, do impacto que o Cadu colocou, o João colocou agora também. Mas eu queria antes falar um pouco da questão da dualidade aqui que o pessoal mencionou também, da formatura que emerge, com relação a um ponto que eu estive lendo ao longo desse tempo, porque na Itália, Espanha, acho que em Nova York também, o João pode confirmar, a superlotação e falta de leitos, os médicos tiveram que fazer algumas escolhas difíceis, né? Basicamente, escolher quem teria o tratamento com acesso a ventiladores, equipamentos de diálise e outros equipamentos, e quem não teria, né? A minha pergunta isso já está sendo enfrentado aqui no Rio, você está vendo isso acontecer? O que tem sido feito para evitar, em termos de transferência para os hospitais de campanha? João, se você pudesse comentar um pouquinho como é que foi a experiência em Nova York. E eu queria também que o Cinco abordasse a questão jurídica, né? Porque há uma transferência, né, acho que para os médicos, acho que também para os hospitais, dessa responsabilidade dessas decisões, né? Então, eu queria que vocês comentassem essa situação, dessas escolhas difíceis que se não estão sendo feitas, talvez, infelizmente, terão que ser feitas em breve aí para os médicos e o impacto psicológico, que vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso, nos médicos e nas equipes dos hospitais. Ô, Anjinho, infelizmente, isso não é novo, tá? 30 anos de universidade, 30 anos de PM, de médico da Polícia Militar, Miguel Couto, Getúlio Vargas. Infelizmente, a gente, nesses hospitais públicos,
muitas vezes a gente teve que fazer algumas escolhas que nos doíam no coração e nos pesavam na mente. Com certeza, o Cadu pode confirmar isso aí, o Cursino também, né? O que está preocupando muito a gente agora é que, vamos supor, uma coisa que é a nossa realidade hoje, o João pode falar melhor disso, mas 20% a 30% dos doentes estão evoluindo com necessidade de diálise, né? E pela nossa realidade aqui. E está faltando máquina de diálise para os doentes. Então, o doente que tinha que dialisar por 8 horas, e está dialisando num tempo menor, você não tem máquina de diálise disponível para todo mundo. Isso não é só no hospital público também, alguns hospitais privados do Rio estão faltando máquinas de diálise para fazer a melhor diálise. Foi como o Cinco colocou. A gente não está fazendo o melhor, a gente está fazendo o melhor que a gente pode fazer agora. Ele colocou muito bem isso. Essas escolhas sempre permearam o nosso dia a dia na prática da medicina, especialmente na medicina de emergência e na terapia intensiva. Saiu uma reportagem aqui no Extra hoje, que estava sendo criado um protocolo, eu não quis nem ler a reportagem, um protocolo para definir, né, que doente eu vou botar no respirador, se é esse, se é aquele. Na minha opinião, isso é uma decisão sempre pessoal e intransferível do médico. Você pode protocolar, que é uma forma para você diminuir o erro quando você protocola. O americano é muito bom de protocolar as coisas, né? Mas, na verdade, no momento ali, na hora H, isso vai ser uma decisão pessoal e intransferível de cada um. A gente, graças a Deus, a gente não precisou viver essa decisão ainda, né? No hospital que eu estou trabalhando atualmente. Mas não tem dúvida que isso pode acontecer em breve. Mas no hospital público, a gente trabalhou por 30 anos ou mais, infelizmente, é ruim falar isso. Essa decisão já foi tomada muitas vezes, não só por mim, mas como todos os colegas que trabalham em instituições públicas. O Carlos Eduardo e o Cursino podem reforçar isso aí. Deixa eu só compartilhar um pouco o que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que acho que chamou muita atenção no início dessa epidemia em Nova York, né? Foi o seguinte: os modelos matemáticos estavam prevendo que a gente ia necessitar 140 mil leitos, 150 mil CTIs, que é uma coisa que é muito acima da capacidade do estado de Nova York. Não estou nem falando do país, não. Então, assim, obviamente, houve um caos, houve uma preocupação exacerbada, mas uma das coisas que os americanos fazem muito bem é, quando você tem uma crise, a sociedade chega junto. Então, a gente conseguiu os estados americanos doarem ventiladores. Você tem um National Stockpile, que é como se fosse uma reserva emergência estratégica do governo federal, que fica escondida em vários lugares, com mais de 10 mil ventiladores. Então, a gente conseguiu, através de ajuda da sociedade, de você ter um governo que é forte, e você conseguir fazer alianças estratégicas com Israel, com a Europa e com a China, comprar o necessário. Então, aqui a gente nunca teve que fazer essa escolha de Sofia. Entubo, não entubo. Não, a gente entubou quem tinha que ser entubado. E você viu que, apesar do modelo matemático prever 50 mil ventiladores serem necessários em Nova York, precisou de muito menos que isso, tipo 15, 20 mil. Então, por quê? A gente fez o lockdown, fez o achatamento, fez a mitigação, a gente, graças a Deus, conseguiu mover o modelo matemático para não precisar disso tudo. A gente observou uma coisa grande em termos de diálise, como você, Armando, porque isso era uma coisa que não veio dos estudos chineses iniciais. A gente não entendia que esses pacientes evoluíam com uma necessidade de terapia de reposição renal dessa magnitude de importância, entendeu? Então, assim, infelizmente, isso demorou um pouco. Não é que faltou máquina de diálise, mas os caras que fariam na segunda, na quarta e na sexta, de vez em quando a gente tinha que segurar a quarta-feira, entendeu? Teve que mudar um pouco. Que não é o ideal, não é o que a gente faz em situações normais, mas, enfim, foi a única coisa porque faltou essa data. Se a gente tivesse esse entendimento, a gente teria feito o gerenciamento correto. Mas aqui, em relação a isso, foi muito bom. Eu ia perguntar para você, João, essa microendotelite que tem com a microcoagulopatia e tal, não tem a ver, talvez não seja a razão para esse aumento da insuficiência renal que a gente tem encontrado? Essa é uma pergunta ótima, Dr. Carlos. O que a gente tem visto é o seguinte: no início tinha essa questão toda de ATN, né, que é necrose tubular aguda, que se fala, da sepsis, mas quando começaram a fazer essas biópsias e olhar no microscópio eletrônico, você vê que você não tem nenhuma invasão direta do vírus, não há evidência disso, mas há evidência de trombose in situ. Então, isso parece ser um dos mecanismos pelo qual
você tem essa ITM que você vê mais ou menos entre o dia 7 e 10 da doença. Vocês vão ver os pacientes que chegam muito graves, a gente pega todos CRP, fibrinogênio, pega uma série de marcadores inflamatórios, e se você seguir eles a cada 3 dias, você vê que tem um pico. Essa galera que sai da fase inicial, que é uma fase de febre, a segunda fase, que é a fase pulmonar, e a terceira, que é a fase inflamatória trombótica, né? Que é quando você vê esse pico de citoquinas, que a gente chama, que é a tempestade de citoquina, aí você tem envolvimento renal, você tem miocardite, tem uma série de coisas, AVC e tudo mais. Um dos motivos pelo qual a gente acha que o Remdesivir, que é essa droga de ebola, que é um antirretroviral, seja importante, é que ele foi estudado na fase tardia da doença, pacientes muito graves. Então, à medida que os clinical trials vão começar agora, a segunda fase, pega essa parte mais inicial, que é a fase de replicação viral aguda, eu acho que a gente vai ter uma chance de você ter um benefício até maior. Tem que ser estudado, mas os clinical trials já estão mudando para essa fase. E em relação a isso, você perguntou de novo, a gente está vendo esse trombose in situ, a gente tem anticoagulado. Pessoalmente, eu não sei se a anticoagulação ela tem feito uma diferença positiva ou não. A gente faz porque é necessário e é o entendimento da fisiopatologia. Mas se isso tem levado a um benefício, a gente vai ter que esperar os clinical trials para saber. Eu tinha uma pergunta para fazer para vocês, pode ser? Em relação a paciente COVID que não tem febre, vocês têm eles têm tido uma evolução mais benigna ou vocês têm visto paciente COVID sem febre evoluir para a gravidade? Metade dos pacientes que eu tomei conta em enfermaria em CTI não tiveram febre. Ou tiveram febre num momento inicial e depois a febre foi embora. O que a gente vê é que o clinical outcome, a coisa mais importante, se você olhar o trabalho da Northwell e da NYU, que saíram semana passada no New England e no Lancet, a coisa que é mais importante, infelizmente, para a mortalidade é uma coisa que a gente não consegue mudar, que é a idade. A idade é o maior preditor, tá? Quanto mais velho, pior essa chance. A segunda coisa que veio é o índice de massa corporal, o BMI, né? Que é a obesidade. Pessoas obesas têm maior gravidade. E duas outras coisas que eu, como cardiologista, a gente se preocupa, que é a doença pré-existente, hipertensão, diabetes e história de infarto, se você positivar troponina. Pessoas com história pré-existente que fazem troponina positiva, ou BNP, 90% de mortalidade. Então, assim, é uma doença que ela é basicamente endotelial e pulmonar, 98% das manifestações e o que pega é isso, mas que ela acaba envolvendo outros órgãos. Quando você tem envolvimento renal, cardíaco, enfim, e cerebral, aí realmente a mortalidade sobe, né? Cadu, a gente não vê essa relação de febre e gravidade, não. Até porque, como o João colocou, e uma coisa que impacta muito, o Cinco pode falar disso, o Cursino também, esses doentes acabam ficando muito tempo na terapia intensiva quando são entubados. Né? No mínimo 15 dias de terapia intensiva. E você acaba tendo, por mais que seja excelência, seu hospital ou não, você acaba tendo infecção pulmonar secundária. Né? Então, esse doente ele faz a infecção associada à ventilação mecânica, uma coisa que a gente estava tentando zerar nos nossos CTIs, voltou a ter, porque é muito tempo. E você está postergando a intubação, depois que você intuba, você está postergando a traqueostomia, pelo nosso grupo, não sei lá no João como é que foi, posterga a traqueostomia nesse doente, até porque a traqueostomia é um momento de maior contaminação do grupo todo dentro do hospital. Né? E em relação à medicação, que perguntaram lá na frente, a gente tem feito tudo de forma muito empírica, não é a palavra, mas sem comprovação científica. Né? A gente não faz... Todos que vão para o CTI ganham hidroxicloroquina. Eu, particularmente, acho que não muda em nada o curso da doença nesse doente. Talvez a hidroxicloroquina tenha um papel na fase muito precoce da infecção. Talvez, nas primeiras 48 horas, 72. A gente não tem feito ivermectina. A gente tem feito vitamina D, porque tem um colega nutrólogo que trabalha com a gente que convenceu a gente a fazer. Né? A gente tem, acima de 3.000, a gente tem anticoagulado plenos doentes com heparina não fracionada. Né? Entre 2.000 e 3.000 tem feito a dose intermediária, 1 mg por quilograma de peso uma vez por dia. Isso é completamente sem comprovação nenhuma. Né? Fazer 2 mg por quilograma de peso, né? A gente tem feito 1 mg por quilograma de peso uma vez dia. A gente tem feito isso. Então, a metade da dose. E a gente não sabe. A gente, ivermectina, como eu falei, a gente não tem feito. O Remdesivir, a gente tem pouca experiência. A gente usou em alguns pacientes o inibidor da interleucina 6, né? Mas um número muito pequeno de pacientes para a gente ter uma experiência.
todo doente que interna, ele ganha uma azitromicina, e como fosse tratado de pneumonia típica, a gente dá uma azitromicina e um derivado de penicilina para ele, geralmente é o Clavolin que a gente tem feito, quando esse doente interna, mas juro para vocês, a gente não tem a comprovação de nada. A gente está aprendendo cada dia, como o João falou, o cursinho deve estar vindo também lá em Bom Sucesso, a gente cada dia está aprendendo com essa doença. É uma doença que, você tem noção, qualquer cachorro nosso, se for vacinado contra o coronavírus, quando tem aquela vacina de 9 ou 12 coisas, tem vacina contra o coronavírus para o cachorro. Né? Então, a gente não sabe, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Em termos de medicação, o que o João falou e que o cursinho deve estar vendo também, o que muda esse doente é pronar ele. Né? E a gente não prona, dificilmente prona o magrinho. E a pronação, um aumento de estresse dentro do CTI. Né? Porque ele está pronando, tem que ter 6 a 8 pessoas para pronar um doente. A gente pronou doente de 160 quilos. Né? E realmente, esses doentes, o MC aumentados e mais idosos, eles têm evoluído realmente bastante mal. Senhor, deixa eu pergunta aqui. Desculpa, João. Conclui, João. Desculpa. Pode concluir. Rapidinho, só para responder ao Armando, a gente não tem feito traqueostomia, porque a gente conversou com o pessoal da Itália, e aqui é aquela coisa, o paciente fica entre 2 a 3 semanas no CTI, normalmente esse paciente vai evoluir para o óbito. Então, fazer a traqueostomia, você tem um uso de pessoal grande, você aumenta a viremia durante o procedimento na área, e você não muda o prognóstico. Então, a gente não está fazendo. Quem tiver que melhorar, melhora depois. Entendeu? Vamos pensar nisso. A gente, desde o início, a gente já usou como política. Legal. Anjinho, só para responder sua pergunta para você também. Você fez uma pergunta para mim sobre o ponto de vista da responsabilidade do médico. Eu acho que hoje cabe à organização entender que o médico vai fazer também naquela esteira do melhor possível, tá? Cabe a nós passar como organização a todos os médicos que eles vão ali, a responsabilidade deles é só o que tiver ao alcance deles, eles vão tomar as melhores decisões, como colocaram os doutores que falaram aí, o Armando colocou muito bem, é o seguinte, é intransferível, é o médico que vai decidir ali na hora, e é o que o médico médio, né, transferindo para uma ideia que o direito tem aí, o médico vai tomar aquela decisão que é muito padrão para eles, e vai ser sempre, eu já aprendi aqui no meio dessa loucura, que ele vai investir no cara que tem mais possibilidade de viver. Né? Ele vai investir na maior probabilidade, né? Então, assim, ele vai tomar essa decisão e ele vai ser amparado pelas organizações. Eu não acho que os médicos tenham que se preocupar com isso nesse momento. Eles vão seguir a ética, eles vão seguir o que eles aprenderam e a gente vai estar lá para segurar, para amparar e as organizações vão estar atentas a isso, porque isso é até desumano pedir que ele pense nisso nesse momento. Só para te dar uma coisa legal que aconteceu aqui em Nova York, nesse início aqui, um lugar que a gente é muito litígios, né? O pessoal processa muito médico e tal. Então, no início da pandemia, o governador do estado de Nova York passou uma lei que qualquer intercorrência relativa à pandemia não pode ser processado. Então, tirou qualquer tipo de dor de cabeça do médico para fazer o que ele tem que fazer. Entendi. Bacana. Em termos de ética, eu posso só saber que tem a ética do médico e tem a ética beneditina. Então, esses dois juntos, a gente está bem tranquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cinco, que é aproveitar a questão aí do impacto psicológico, né? Ou seja, tem médicos e enfermeiros aí pegando Covid, a gente até comentou isso no seu próprio hospital. O que vocês aí, da parte da gestão, têm feito para ajudar, dar em termos de apoio para os médicos e enfermeiros nessa situação? E aí abro também para os médicos aí, que estão gerenciando as equipes. Como é que tem sido essa pressão em cima de todos vocês aí no dia a dia? Anjinho, essa pressão ela até se correlaciona com, no começo, assim, se você fizer uma linha do tempo, o uso do EPI, quando você ainda estava um pouco liberado ali, não fazia o controle, né? Você não tinha na entrada pegar os EPIs e tudo mais, você via claramente no número, né? Esse estado de nervos, esse pânico, todo mundo querendo acesso a EPI, a pegar aquilo tudo, isso demonstrava para a gente no número que havia, de fato, um pânico estabelecido no hospital, né? Aí você vai vendo, né? Os médicos vão acompanhando seus colegas saírem. Às vezes você tem um quarto da tua assistência saindo, ficando 15 dias em casa, até ficar sintomático e voltar. Um não volta porque foi a óbito. E, de fato, assim, te dizer que existe um trabalho para esse aspecto anímico ser combatido, só os rounds de manhã, que hoje em dia são muitos rounds online, né, que os médicos fazem, então a gente
conversar com eles, claro, amparar necessidades pontuais de cada um que vá fora da curva, né? Alguém que tem um filho em determinado lugar que precisa cuidar e você atendê-lo numa questão particular dele, mas assim, sendo muito objetivo. Agora está todo mundo sendo posto à prova num nível que ninguém esperou que fosse posto, entendeu? Então, dizer que as organizações vão conseguir, de alguma forma, fazer um trabalho psicológico coerente e... Assim, o trabalho desses caras está sendo hercúleo. Os caras estão trabalhando muito mais volume do que deveriam trabalhar, né? Estão trabalhando por 2, por 3 às vezes. Então, é muito mais em atender as coisas individuais de cada um no momento em que eles precisam para resguardar que ele esteja mais tranquilo no ambiente de trabalho do que qualquer outra coisa. Quer comentar alguma coisa nesse sentido, Cadu? Eu só posso agradecer. Aqui na minha casa, por exemplo, cara, esse que o Daniel falou e que o Cursino falou também, a minha mulher está aqui em casa, está com suspeita de Covid. Ela está em isolamento aqui em casa. Então, eu comecei a comprar os remédios para ela e tal ontem. Estou tratando sintomático e tal. Ela não tem febre, mas tem tosse, tem coriza, tem dor no corpo, tem todos os outros pródromos que precisa ter para poder mostrar que é Covid. Passei o tratamento dela para uma colega que é do convidado do Copador, que eu não quero eu mesmo cuidar. Mas o fato é o seguinte, eu tentei comprar um oxímetro de dedo para ela ontem. Rodei o Rio de Janeiro inteiro. Não tem oxímetro de dedo. Você não consegue comprar. Como é que eu vou manter uma pessoa em casa com controle sintomático se eu não tenho como saber a saturação? Aí mandei nos grupos de Zap, né, inclusive do São Bento, em menos de meia hora alguém me emprestou um oxímetro de dedo. Então, as pessoas estão se ajudando, cara. A gente está numa situação complicada e as pessoas realmente estão se ajudando. Eu agradeço muito a ajuda que me deram. E a gente não tem muito para onde ir. A gente está numa situação que a gente não tem como reverter o que vai acontecer nas próximas 2 semanas. A gente tem que se unir e tentar sair o menos impactado possível disso aí. Legal. Uma coisa que a gente fez legal, a gente pegou a experiência, não foi isso na Itália, a gente fica todo paramentado dentro do CTI. Né? Então, tem muita gente nova. A gente lá no hospital, a gente está com experiência. Como o hospital tem um corpo de anestesistas fixos no hospital, quer dizer, que são anestesistas da casa, onde chama, e como diminuiu muito o movimento de cateterismo, de urgência, de cirurgia de urgência, todo dia 2 ou 3 anestesistas do grupo estão sendo deslocados para o plantão no CTI, de dia e à noite. A gente instituiu também que no CTI agora tem um espaço para 2 cirurgiões no CTI, por isso que eu estou lá. Com qual objetivo? É desafogar o clínico e o anestesista dos procedimentos invasivos. Então, quem pega a veia no CTI profundo agora é o cirurgião que está de plantão. Quem pega a artéria é o cirurgião de plantão. Quem passa o catéter de diálise é o cirurgião de plantão. Eu estou entrando, a gente tem um time de ECMO no hospital, para preservar o pessoal do time de ECMO, eu estou entrando com eles para colocar o ECMO no doente. Então, essa é uma experiência que a gente nunca teve, né? A gente acrescentou ao time do CTI um cirurgião no plantão diurno e anestesista no plantão diurno e noturno. As intubações ficam geralmente para o anestesista, né? Que é a pessoa com maior expertise, o Cursino pode falar bem disso aí, para fazer, dentro do CTI. E a gente colocou, como é muita gente nova que não se conhece e que não está acostumada a frequentar o CTI, todo mundo tem sua foto. Cada um escolheu uma foto, mandou para a chefe da enfermagem do CTI, né, coordenador de enfermagem do CTI do hospital, ela printou a foto de todo mundo, mas você pode mandar uma foto sua, você com a sua família, você andando a cavalo, qualquer tipo de foto, você pode mandar para lá. Então, a gente dá plantão com a foto colocada aqui. Né? E eu não sei se fizeram isso em Nova York, acho que foi na Itália que a gente viu isso, acabou copiando, botar a foto para saber quem é quem. Agora, a coisa que tem me preocupado é que nossos plantões são de 12 horas. A gente sai acabado do plantão. A gente sai acabado do plantão. Segunda-feira, parecia que eu tinha corrido... Gente, sabe que eu estou gostando de correr também, né, cara? Parecia que eu tinha corrido uma meia maratona quando acabei o plantão de segunda-feira. E foi um plantão que foram 6 artérias, 6 veias, 2 catéteres de diálise e um ECMO que eu fiz em 12 horas no plantão. Né? Desafogando o pessoal da clínica e o outro pessoal. Então, a gente sai muito, muito cansado. Eu acho que na Itália, eu não sei se essa informação confere, eles passaram a fazer plantões de 6 horas para tentar diminuir a carga de
de trabalho e de emocional do pessoal também, entendeu? Não sei o que vocês acham disso. Não sei se é factível ou não, mas acho que aconteceu isso na Itália. Eu posso te falar o seguinte, aqui, rapidamente, só para responder isso aí. Lógico. Primeiro que o pessoal do São Bento do meu ano está falando que eu tô gordo, é que a câmera está muito próxima da cara aqui, falando de foto. Não vou tirar essa foto aqui não, viu? Mas a gente fez a mesma coisa aqui também. Eu nunca tive que usar, mas o pessoal de determinados grupos teve a foto. E a gente tem um esquema aqui que são 7 dias sim, 7 dias não. Então você entra no hospital 7 da manhã, vai até a hora que for, e você está on 24/7, né? Então é um negócio um pouco complicado. O que a gente fez foi a gente rodar. Em vez de fazer 2 semanas direto, que é o que a gente fazia de vez em quando, a gente mudou. Semana sim, semana não, para que a gente não tenha exposição ao vírus constante, entendeu? Para diminuir, que aqui muitos dos meus colegas médicos ficaram doentes, e a gente fez outra coisa, que é quem tinha mais de 60 anos, ou qualquer doença que seja autoimune, enfim, que aumente o risco, a gente tirou essa galera da cobertura. Estão fazendo, então, parte de logística por trás, ou telemedicina. Isso também. Isso aí. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu acho que no início da live, não sei se foi o 5, foi o João que comentou que aí em Nova York, às vezes, entra dentro do hospital, tá essa loucura toda, sai, parecia que está em Shangri-La. Então, a gente tem visto aí fotos do pessoal na praia, tá, em Campo Grande, enfim, em vários lugares do Rio. Eu queria duas perguntas. Primeiro, como é que vocês se sentem como médicos, né, enfrentando o dia a dia esse plantão que o Armando comentou? Aí sai na rua, tá a galera sem máscara, não respeitando o distanciamento, enfim, querendo ir à praia. E como é que é esse sentimento pessoal de vocês? Tá? E 2, é uma pergunta que foi feita aqui pelo Roberto, vocês acreditam que o relaxamento, a redução, o retorno a partir do dia 15 de maio, ele já é indicado? Também essa é uma coisa também que ninguém consegue indicar, mas qual é a opinião de vocês disso? E o João, com base no que ele viveu em Nova York, está vivendo ainda, porque ainda não terminou, pelo contrário, como é que vocês estão vendo a situação, esses dois pontos aqui? Eu queria que vocês interessassem. O meu áudio está ligado, Anjinho? O meu áudio está ligado? Tá dando para ouvir bem. Tá ligado, sim. Tá ouvindo bem. É porque o sinal aqui parece estar fechado. Eu ia justamente colocar isso que o Roberto perguntou ainda há pouco em relação a reduzir a quarentena. Qual é a visão dia 15 de maio? Eu não sei se essa proposta foi dada por alguém, alguém do governo. Não, mas o que você acha do 15? Independente da proposta, o que você Eu acha acho bizarro isso. Eu acho completamente surreal. Na verdade, assim, a economia tem uma roda que tem que fazer girar. A economia está parada e a gente vai ter um prejuízo aí incalculável. O ano de 2020 está perdido. Só que agora a gente está numa fase da curva que está ascendendo de uma forma extremamente vertical e que acho que está cedo, precoce para se pensar em reduzir a quarentena. Na verdade, eu acho que é para começar a pensar em aumentar a quarentena, em lockdown, como já tem cidade do Nordeste que eu acho que ia entrar em lockdown agora, esse final de semana. Não sei se é o caso. Também. Oi? Manaus entrou. Manaus entrou, né? Manaus já estava o caos instalado e, se eu não me engano, Fortaleza ia entrar, acho que é alguma coisa do Ceará. São Luís. Enfim, aqui, eu não sei se aqui o lockdown seria necessário agora, mas eu estou vendo progressivamente cada vez mais gente na rua. Isso me preocupa, porque a gente aqui viveu uma onda, na verdade, isso foi a sensação que eu tive e as pessoas ao meu redor tiveram também, em que os hospitais privaram, encheram muito rápido. Agora saiu o som. Se alguém pudesse pegar caiu ali o cursivo. Quem pode pegar e continuar? Sim, eu perdi o som? Vou dar um exemplo aqui em termos de Nova York, tá? Eu acho assim, infelizmente, uma das coisas mais importantes que a gente tem na vida é liderança. Então, liderança do ponto de vista hospitalar, governamental. Se o cara explica o que está acontecendo, mostra os fatos, tem compaixão e consegue explicar o motivo de determinadas tomadas de decisão, o povo entende e segue. Então, assim, a Alemanha fez isso de uma maneira excelente, o povo entendeu. Há essa questão humana, não estou vendo nada, quero voltar à vida, todo mundo quer isso. Tem sempre uma batalha em relação a quando liberar ou não, mas eles estão liberando da maneira correta. Em Nova York, no início, a vida seguia normal e a gente entrando no hospital ficando desesperado. Chegou um momento que subiu de tal maneira que o governador falou assim, cara, parou, fecha tudo. E aí o que acontece? Hoje, que está muito melhor a situação, tem 85% de suporte para continuar com o lockdown. Por quê?
1 a cada 2 nova-iorquinos conhece alguém diretamente que faleceu de Covid. Então, o que acontece? Quando a desgraça chega, as pessoas entendem o que tem que fazer e aí compram a ideia. Então, o ideal é que você não precise que a desgraça chegue para tomar a decisão. Mas, infelizmente, o ser humano, de vez em quando, ou até por falta de liderança positiva e tudo mais, e fake news, ou desinformação, ou pouca educação, não segue o que é determinado. Eu espero que eu esteja errado, mas na medida em que o SUS chegue a um nível imenso, comece a sair de 5 mil para 20, 25 mil mortos no Brasil, que deve acontecer nas próximas semanas, as pessoas vão mudar a maneira que eles pensam. Ou não, né? Se for todo mundo egoísta, eu acho pouco provável, mas as pessoas começam a entender a necessidade, porque ninguém quer que o avô, a avó, os pais faleçam dessa doença. Mas liderança é fundamental. Eu acho a situação, eu concordo com o lockdown, concordo que é complicado decidir isso, mas a gente tem que pensar numa situação macro, né? Nós somos um país pobre, né? A gente tem aqui uma população que ganha no almoço para comer na janta. A gente tem uma ajuda do governo de R$600. Essas pessoas não conseguem ficar 2 meses parados, né? Não conseguem. Eles precisam comer, né? Porque se eles não comerem, morrer de Covid, eles vão morrer de fome, né? Eles vão precisar trabalhar. Então, assim, é muito complicado. Acho que o governo está fazendo essa ajuda de R$600, vai conseguir fazer com que as pessoas fiquem mais em casa. Uma ação que aconteceu semana passada, que é a obrigatoriedade de uso de máscaras aqui no Rio de Janeiro. Isso pode, eu acredito, honestamente, que vai ter um impacto daqui a 2 semanas no índice de transmissibilidade da doença. Mas sem você ter como testar as pessoas para poder ir liberando aos poucos, e sem você ter como saber para que tipo de emprego você que é o mais importante, para que tipo de pessoa que realmente necessita ou não para ser liberado e ficar parado, é complicado. Porque você imagina uma favela, as pessoas moram 20 e poucas pessoas num ambiente só. Não ganham dinheiro, não tem renda. Eles vão ficar trancados ali um mês como? Então assim, a situação, embora a gente esteja falando medicamente seja correto, o problema é muito mais complexo. Né? Não, com certeza é complexo, e eu acho que a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão sobre isso. Escapa, enfim, mas eu acho que o ponto aqui é que eu vejo um consenso por parte dos médicos, é que a situação está crescendo ainda, está longe de chegar ao pico, como já chegou em alguns outros países. Né? Ou seja, é fato, Angie, é fato. Tá com áudio agora, não? Tá com áudio. É fato, na verdade, que o próprio efeito do lockdown não se sabe nos países que fizeram, não se tem certeza, que você não tem comparativo. É difícil atribuir o quanto que ele foi realmente responsável por segurar a doença. Né? Você não tem como fazer um estudo, comparar mesmo país com as mesmas condições, a mesma situação, uma região fazer um lockdown e outra não fazer, de forma só fazer comparativo. Então, é difícil a gente saber se as pessoas vão morrer mais das doenças do Covid ou das doenças que vão matar por fome ou por outros motivos. Mas a gente está num ponto agora que a gente não tem como se dar o direito de pensar nisso. A gente eu acho que o Constantino tocou no ponto mais importante, que é o seguinte: é lógico que tem que pesar isso, é lógico que tem que sopesar todas as medidas. Né? O Carlos Adão falou, mas a questão mais bizarra, para usar a palavra que foi, é que a gente está esperando o pior momento para ter essa discussão de abertura, porque na CNN, ou na Globo News, ou na Globo, a gente está vendo a situação de países que estão 30 ou 60 dias na frente da nossa realidade. Sim. Quer dizer, que pode, como o Curtino falou, não ser a nossa realidade, inclusive. Né? Assim, mas se você traçasse um paralelo, se existisse um comparativo de que lá é parecido com aqui, nós estamos pegando a máquina do tempo, trazendo para cá e tomando nossas decisões em outro momento da curva. Essa é a parte mais bizarra. Eu acho que falar de que vai morrer de fome mais, todo mundo tem que estar sensível a isso. Os preconceitos em relação ao ver um lado ou outro da conversa são péssimos. Nós somos uma sociedade, no meu ponto de vista, eivada desse preconceito de conversar com o extremo, né? A gente viveu isso aí politicamente e está vivendo isso na hora que a discussão é técnica, o que é horrível. É a pior falência que tem, é misturar
a parte ideológica, política com a técnica, mas falando do ponto de vista aí de número, não estou nem falando da parte de medicina que eles é que estão falando, mas assim, é bizarro eu pegar o pior momento da curva sem informação suficiente e querer tomar a decisão agora. Então, assim, eu estou decisão agora, né? pro efeito daqui a 15 dias, que é mais difícil ainda de você fazer. Que é o que você vai olhar, cara. Realmente, assim, eu não consigo, do ponto de vista de gestor, se o cara chegasse para mim com essa decisão em outro assunto que não esse, eu ia falar, cara, você tá louco? Agora você vai tomar essa decisão? Então, é meio que por aí. Não tem como tomar a decisão agora. Essa decisão está tomada, que a gente tem que trancar. Mas vocês viram, a conversa que eu estou querendo dizer é o seguinte, dá para trancar no mundo real, no Rio de Janeiro, 50% da população favelada. Dá para trancar? Então, Não, assim, tenta e não consegue. Quando você tem a curva, tem um trabalho interessante em São Paulo, não sei se vocês viram, que ele segmenta as curvas de contágio por bairro. Então, aquelas pessoas de bairro de classe média, classe média alta, tem a curva totalmente achatada, enquanto os bairros periféricos têm a curva em pé. Os dois tiveram a mesma norma do governo, a mesma legislação de ficar trancado. Será que aquela pessoa... Por que não tem a curva em pé e o outro tem a curva deitada? Então, seguindo. São duas coisas muito importantes que você está falando, Carlos, que eu concordo. Tem a questão econômica, super importante, uma questão até de, enfim, se é factual você fazer lockdown e tudo mais. Mas isso que você descreveu agora é um fenômeno conhecido epidemiológico, é o paradoxo da prevenção. Toda vez que você tem mais informação de prevenção a drogas novas, o povo mais bem educado segue, e o povo que infelizmente tem menor socio-economical background não segue. Então você aumenta o gap. A disparidade ela vai sempre aumentar, tá? Então o que acontece? Você vê em Nova York a mesma coisa. O Upper East Side onde eu moro, cara, é o número mais baixo de infecção. Você vai para o Queens e para o Bronx, onde eu trabalho, explode. Então esse fenômeno ele vai ser visto em todas as sociedades de uma magnitude ou de outra. O grande problema que a gente foge a essa conversa do Covid é o seguinte, é o que você falou, 20% da população do Rio de Janeiro é favelada. Enquanto as pessoas não tiverem uma discussão adulta do que fazer com as favelas, seja vender, aumentar, desfazer, enfim, são coisas muito complexas, e você não tiver saneamento básico de nação, a sociedade como um todo vai ser penalizada. E quem vai ser mais penalizado são eles, inclusive, as pessoas que vivem em favelas. Legal. Gente, está chegando aqui ao final do nossa live aqui. Né? Então, antes de passar para vocês as considerações finais, fazer a última pergunta para vocês encerrarem, né? Aqui eu queria fazer algumas comunicações aqui. A primeira é que a gente vai estar, em breve, fazendo aqui uma máscara, tá? Vamos estar junto com uma parceria com a loja da Dona Aranha, que é de um beneditino nosso, o Felipe Pessoa, que é médico, da turma em 2007. Então, em breve, a gente vai estar com máscaras aqui, 2 modelos para vocês, para poder comprar e utilizar e fazer uma campanha filantrópica em cima delas também, tá? Ou seja, as máscaras que a gente vender, a gente pretende fazer uma segunda para doar para as instituições de caridade utilizar, tá? Então, isso é uma coisa que eu queria falar. A outra coisa que eu queria comentar com vocês é que agradecer novamente ao Cinco, né? Cinco, pelo patrocínio, pela parceria conosco. Acho muito importante para a Lumine esse tipo de iniciativa, tá? E dizer que a gente está aberto também para outras parcerias, outros patrocínios que queiram, outras empresas, beneditinos queiram fazer conosco, tá? Então, eu queria agora encerrar, passar para vocês, fazer as considerações finais e olhando para frente, né? Você acha que já houve um pouco disso aqui, mas como é que vocês estão vendo aí esses próximas semanas? O que vocês recomendam? Reforçar o que já falei, já tem sido falado, e no caso do João, como ele tem visto aí com esse gap de 10 e 15 dias entre Nova York e Rio, Brasil, o que ele está vendo também, o que ele espera que vai acontecer com a gente aqui nos próximos 15, 20 dias aí. Passo a bola para vocês, façam os encerramentos aí, por favor. Quem quer começar? Bom, vou fazer minhas considerações então finais aí. Primeiro, agradecer de novo a oportunidade e
prazer em conhecê-los, né, de maneira virtual, mas ótimo. Enfim, eu acho que aqui foi uma história, não vou te falar de sucesso, mas a gente teve um aprendizado bom, tá? A gente chegou com data ruim, conseguiu mitigar algumas coisas, melhorou a parte do PPI, estamos trabalhando na parte da ciência para poder entender quais são os medicamentos que funcionam ou não. Temos muito que aprender. Há uma melhora clara e agora o grande desafio que a gente tem é como reabrir de uma maneira segura e correta. Então, estamos atentos, vamos ver o que vai acontecer. Os Estados Unidos é um país complexo como o Brasil, tem vários estados que estão abrindo na hora errada. Pelo que o Corsino falou aqui, pelo contrário, cara, Las Vegas se voluntariou para ser o efeito placebo, para ser o grupo controle. Então, assim, você está vendo de tudo no mundo hoje em dia, cara, uma loucura. Então, assim, acho que tem muita coisa boa que aconteceu aqui, muita coisa ruim. Uma das coisas que eu acho que boa, se a gente fechar com coisa positiva do Brasil, né, é isso, essa interação de pessoas de backgrounds diferentes, de fases diferentes, para tentar entender e fazer algum tipo de intervenção benéfica para a sociedade. A sociedade tem doado dinheiro, vejo o Unibanco aí, outras coisas, teve a Redditor fazendo o hospital de campanha. Então, cara, tem muita coisa boa do Brasil, né? Então, acho que tem umas coisas que são excelentes, com muito paralelo na sociedade americana. Agora, a gente tem que ter responsabilidade na hora de escolher as pessoas que estão conduzindo a política brasileira, a política de saúde pública, a política educacional. E acho que o Rio de Janeiro tem um déficit importante de uma discussão do que é a questão da favela e como isso impacta chikungunya, dengue, covid e tudo mais. Acho que são coisas que, se não for Covid hoje, vai ser alguma coisa amanhã. Então, tem que ter um momento de pausa, reflexão, discussão, entendimento e intervenção, seja ela qual for. Abraço a todos e um prazer participar. Eu posso, então, vou seguir aqui, já que eu estou do lado do João, aqui no monitor. Vou tentar seguir aqui. Queria agradecer ao Anjinho, né, pela oportunidade de falar aqui. Mais uma vez, parabenizar pela Lumine. Eu acho que é uma iniciativa espetacular. Toda vez que encontro com isso, eu repito isso para eles. Espero que eles não se cansem de ouvir, porque toda vez que eu vou encontrar com você, eu vou falar que te dar os parabéns pela iniciativa, que eu acho espetacular mesmo. Eu queria dizer que eu fiquei muito contente de conhecer o João, o Daniel, o Corsino. O Armando já é conhecido velho de guerra, né, de muitos encontros pelos centros cirúrgicos da vida aí. É realmente uma situação muito difícil, uma situação complicada, uma situação que a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, mas espero que no final das contas nós possamos tomar no chopp, nem que seja virtual, depois de que isso tudo passou, né, para poder, e estamos todos aí. E realmente eu queria que, se alguma coisa sobrasse disso tudo, eu queria que sobrasse informação para as pessoas que saúde é uma coisa fundamental, cara. Você só presta atenção nessa saúde no momento que você perde. A gente na oncologia vê isso o tempo todo. Então, assim, eu queria que a população, de uma forma geral, ampla, perceba que a saúde é uma coisa técnica, não é uma discussão política. Então, você não pode ter gestão política em assuntos técnicos, porque isso só vai caminhar para o caos. Então, se a gente puder usar isso como uma lição para poder escolher quem vai gerir realmente aquela saúde da gente, isso já é um grande legado. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos. Muito obrigado. Anjinho, bom, também tem que agradecer a iniciativa, não só repetindo a esse canal, esse grupo do Covid, né? Mas ao Anjinho, a Lumine, como tudo que tem feito aí pela gente. A minha opinião é que realmente, quando isso tudo acabar, a gente vai ter, obviamente, tirando as perdas, né, em amigos e família, enfim, mas a sociedade como um todo vai ter tido um ganho, algo intangível, né? Dentro de casa a gente já está vendo isso, o amadurecimento dos filhos de uma forma rápida. Não fui eu, só quero avisar, depois fico falando. Olha, não cortei o Corsino, não fui eu, tá? Só para deixar claro que eu não Daniel, termina você, deixa os médicos falarem primeiro. Termina você depois. então tá bom. Show de Legal. bola, beleza. Não, fala você. Então, você vai terminar, deixa o Daniel encerrar. Vai com você agora, Armando. Eu queria agradecer o Anjinho de novo e o Alumni por trazer. Tenho o quê? Eu tenho 39 anos que eu saí do São Bento, né?
trazer de novo esse espírito beneditino, do entendimento, da troca de conhecimento, das cotoveladas ocasionais, né, nos diversos grupos que a gente participa aí. Isso é muito importante e muito legal. Isso faz a gente voltar no tempo e se sentir mais jovem de novo, né? Então, obrigado à Lumine, obrigado ao Anjinho, a toda a diretoria aí, por essa oportunidade. Eu sempre falo uma coisa, quando me perguntam o que eu acho. Eu não acho nada porque eu não sou cartomante, não consigo prever o futuro, né? Mas eu posso dizer uma coisa, vai melhorar, mas antes vai dar uma piorada. Né? Vai melhorar, com certeza, mas antes vai dar uma piorada. Eu acho que, como o João falou bem, a gente está começando a entrar no pico nos hospitais privados, vai ficar nesse pico aí por uns 2, 3 semanas, eu acho, uns 10, 15 dias, e vai começar a cair depois, a gente espera. E o pico no hospital público, a gente está um pouquinho atrasado no público, essa é uma doença que veio da Europa para cá, né? Foi o pessoal que estava esquiando que trouxe essa doença para o Brasil, né? Então a gente vai no público ter um pico um pouquinho realmente lá para o final de maio, início de junho, que eu acho, desculpa gente, mas eu acho que vai ser devastador pelo que a gente tem visto. Não por falta de empenho das pessoas, mas por uma estrutura que está sucateada, não é de hoje. Quando é o governo A, B ou C que sucateou, são 35 anos, 30 anos de sucateamento da saúde no Brasil. Quando eu acabei no São Bento, o presidente da República se tratava no Hospital Servidor do Estado. Né? No Hospital de Ipanema, no Hospital Federal, os profissionais de saúde eram servidos na refeição. Né? Então, esse sucateamento não é de hoje. Então, vai piorando antes de melhorar. Mas vai melhorar, porque o João pode falar isso uma outra hora melhor do que tudo. A evolução natural de uma virose é essa, uma doença viral. Né? Ela vai ter o curso, vai ter a evolução, a estabilização e depois vai melhorar. Então, eu peço que no seguinte, eu estou muito preocupado com a questão econômica também, mas no momento não dá para a gente sair de casa. A gente tem que tentar se preservar ao máximo, sair só que é necessário mesmo, porque a gente precisa, como a gente está começando a ver amigos, colegas, conhecidos, acometidos e vindo a falecer. Hoje, 2 médicos conhecidos nossos já faleceram. Né? Então, a gente tem que preservar. Um depoimento que, por acaso, eu dei no combate ao corona na Rede Globo hoje, me pedindo para falar alguma coisa sobre isso hoje. Eu falei o seguinte, a gente está com medo. Eu que achava que, 32 anos de formado, né? Não tenho mais medo de nada, já vivi de tudo, já ganhei arma na cabeça no pronto-socorro, já entrei em favela para resgatar bandido baleado, né? Não tenho mais medo de nada. Não, eu estou com medo. Eu estou com medo para mim, estou com medo para minha família, estou com medo para meus pais, medo dos meus amigos e medo de ter que fazer essas escolhas que a gente não quer fazer. Então, gente, quem precisar, sai. Mas agora, quem não precisar mesmo, fique em casa. A gente precisa disso no momento. Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado, Armando. Antes do Sino terminar, Sino, por favor, conclua antes que eu te corte de novamente. A bateria acabou. Eu estou brigando com isso aqui, com a tecnologia desde 5h30 da tarde. Enfim, é aquilo que eu estava falando. Eu acho que a gente vai, no final, a sociedade vai sair maior do que entrou. Né? Eu vi pela a maturidade dos meus filhos dentro de casa como é que está crescendo nesse período de quarentena. Né? Mas eu estou com muito medo do que vai acontecer nos próximos 15, 30 dias. Eu acho que a gente vai encarar um tsunami aí pela frente. Eu acho, a minha perspectiva, eu já falei isso, eu falo isso na verdade há um mês. Eu torço para que depois me chamam de alarmista e dizer que eu era maluco. Mas a minha perspectiva hoje é que a gente vai encarar um tsunami aí que vai entrar pela frente. E isso, em grande parte, pelo relaxamento que teve na quarentena, que a gente está vendo em vídeo, vê por aí. Enfim, e eu acho que a sociedade e a gente, e a turma de São Bento, enfim, todo mundo vai precisar se ajudar muito nos próximos... no período que vem, no próximo mês que vem por aí. Entendeu? E mais do que nunca, o que é importante, o que tá faltando, de certa forma, você vê entre as esferas, federal, municipal, estadual, independente de política, na verdade, é você ter e a privada também, é ter um intercâmbio no funcionamento disso, na troca de gente, na troca de EPI, na troca de informação, para a gente conseguir
otimizar e aproveitar da melhor forma possível. Está tendo áudio, não? Então, áudio. O Cadu olhando para cima. E a gente conseguir aproveitar da melhor forma possível o pouco que a gente tem, mas que ainda tem muito para ser aproveitado ainda, né? Enfim. E eu acho que é isso. Legal. Obrigado e valeu, Anjinho. E que venham outros. Para encerrar, já que todo mundo já esgotou os temas técnicos, eu acho que é o seguinte, que fica de lição é que problemas de gestão, problemas de economia familiar, qualquer tipo de problema que a gente tem na vida, muitas vezes é resolvido só pela técnica. E quando a gente não vai para a rua, quando a gente, como gestor, deixa os médicos trabalharem, a gente está deixando a técnica falar, a gente está deixando os técnicos trabalharem, porque a solução desse assunto vai vir da técnica, né? Agora, brincando, porque também precisamos de um pouco de bom humor, e o Beneditino tem bom humor, aquele carinha que a gente batia no elevador, que a gente dizia que não sabia jogar bola, esse que vai resolver a gente, ele vai ser o herói do momento, né? É o cara que estudou e que se preparou para esse momento. É aquele cara que, às vezes, a gente não entendia, mas que estava ali se dedicando o tempo inteiro a estudar, e é daí que vai vir a nossa esperança. E para dentro de casa, gente, o que tem resolvido na minha vida é que também água demais mata a planta, né? Então, ficar ouvindo informação da CNN, da Globo News o dia inteiro, sendo feito um monte de reportagem que, às vezes, tecnicamente, até eu que não sou médico, mas que falo com o médico todo dia, vejo que não tem profundidade, que te assusta. Assim, eu acho que pessoas como nós temos acesso à informação toda que precisamos nesse momento, né? Então, voltar mais para dentro de casa, ser um pouco mais brincalhão, tentar, porque, assim, nem só de erudição vive o homem, né? Então, acho que a gente também, para dentro das nossas casas, trazer um pouco de paz, também faz a gente pensar melhor no dia seguinte, senão a gente morre um pouquinho a cada dia mais, envelhece a cada dia um pouquinho mais, vai sair pior disso, né? Então, mais assim, um recado que eu queria passar, humanista para a gente, porque a gente precisa disso, né? A gente é beneditino, a gente teve essa formação, né? E não deixar de ser a gente, não esquecer do que a gente aprendeu culturalmente na nossa vida, né? Show de bola, Daniel. Obrigado. Na próxima quarta-feira, dia 6, às 7 horas da noite, a gente vai ter mais uma live, agora focada em direito, vai ser a repercussão jurídica do Covid. Então, vai ser muito interessante, vai ser uma nova abordagem, um outro olhar. Queria agradecer, então, aqui, novamente, a todos, né, ao João, né, o Cursino, o Armando, o Cadu, Cinco, dizer para todos aqui que a gente tem um grupo de médicos, né, e tem, acho que, mais 230, 240 médicos beneditinos que estão trocando informação todo dia, estão se ajudando. Pô, eu acompanho esses caras, pô, ali está se matando aí no dia a dia, Cursino, busca material, EPI, Linguajuro, Cadu, Armando, enfim. Não dá para citar 230 médicos aqui na live, mas é um grupo que a gente tem que realmente bater palmas. Obrigado aí por vocês, por tudo. Vou sair na guerra. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite. Saúde para todos. Boa noite, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.